Bom dia neste segundo encontro. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, é um enorme prazer recebê-los neste segundo dia de encontro. Quero me desculpar porque ontem tivemos várias dificuldades técnicas com a entrada da apresentação da Nayara Tucano, com a superposição de vozes em alguns momentos e a superposição de línguas na tradução. Hoje, por sorte, conseguimos entrar em horário, então estamos um pouco mais tranquilos. Tivemos que aprender, neste ano em comum e trágico, a encontrar-nos de diferentes formas e levar adiante o jargão de toda crise traz uma oportunidade. Com mais de 2.600 visualizações ontem, durante a manhã, em diferentes momentos, podemos dizer que cumprimos com o objetivo de chegar a todo nosso público, aqueles que se inscreveram e que nos seguem. Eu não queria repetir tudo que nos trouxe até aqui. Acho que ontem eu já trouxe várias das questões que a Arte Brasileiros pensa, como se colocou durante 10 anos, como se coloca perante a contemporaneidade e naquilo que nós acreditamos. Mas sim quero frisar que as apresentações de ontem, algumas muito emocionantes, deixaram clara a importância da total liberdade de manifestação artística neste momento econômico, político, social e nacional de claro retrocesso para todos aqueles que viemos lutando durante os últimos 40 anos por uma vida melhor. Ou seja, temos aqui um lugar de fala, temos aqui um lugar onde falar, onde expressar desejo, desde onde ressignificar o corpo social adormecido, como dizia ontem Franco Bifo Berardi. Quero agradecer mais uma vez ao GET por colaborar conosco em viabilizar todo este projeto. E hoje, especialmente ao SESC, que é uma instituição que conhecemos bem e que faz 74 anos, e que ininterruptamente vem trabalhando com ações socioeducativas, ações artísticas, com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade como um todo, especialmente no caso deles para os trabalhadores de serviços, de comércio, mas de fato passaram por todas as unidades, ou passam por todas as unidades do SESC, quase 30 milhões de pessoas por ano. Dentre todos os vários projetos que o SESC impulsiona, bienais, shows, projetos, publicações, desde 2014, Frestas Trienal de Artes foi idealizada na unidade de Sorocaba, a 100 quilômetros da capital do estado. A proposta foi uma proposta de racha, de ruptura do espaço, tentando abrir caminhos para redes de profissionais da cultura fora das cidades centrais, fora das capitais. Hoje estarão conosco o coletivo de curadores de Frestas 2000, que apresentará no projeto que teve como título estopim O Rio é uma Serpente. Na sequência, a equipe curatorial da Bienal de Berlim, desde Berlim diretamente, entrará em contato conosco e artistas de lá,
acho que um deles está, se não me engano, no Brasil e que casualmente ficou barrado por conta da pandemia e não conseguiu chegar até lá. Eles vão esclarecer isso melhor. Esta Bienal era para ter começado em abril, como já disse ontem, foi um dos casos que foi postergada e inaugurou agora em setembro. E um dos eventos que eles comissionaram teve oportunidade aqui um mês atrás, inclusive está documentado no nosso canal, uma primeira intervenção do Teatro da Vertigem, junto com Nuno Ramos, onde carros levados à Avenida Paulista andaram em marcha a ré, numa clara alusão ao momento que estamos vivendo. Mais uma vez, agradeço a todos a presença e espero que seja um bom seminário para todos. Deixo vocês agora com o professor Fábio Cipriano, crítico de arte, membro do nosso conselho editorial e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Católica, da Pontifícia, do curso da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com quem concebemos este seminário desde maio, que apresentará, então, as mesas e iremos conduzindo. Muitíssimo obrigada a todas e a todos. Fábio, contigo. Oi, Patrícia, bom dia. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. É ótimo a gente começar hoje no horário, tudo funcionando, apesar da chuva, mas eu acho que o canto do Krenak ontem nos abençoou e a gente está aqui, né, do Krenak e da Nayara. Foi um dia muito especial. Eu tenho a felicidade de apresentar a equipe de Frestas hoje. Eu queria fazer uma retrospectiva rápida, que em 2002, a Documenta de Kassel, que é considerada a mais importante exposição de arte contemporânea, selecionou o curador nigeriano Okwi Envezor. Foi a primeira vez que um curador negro coordenou uma exposição, né, foi o diretor artístico de uma exposição desse porte, e ele inaugurou uma série de outras exposições. Em Veneza, em 2015, novamente, o Okwi foi o diretor responsável pela Bienal. A Bienal de Veneza, daquela edição, foi a Bienal que mais incluiu artistas negros. A Bienal de São Paulo, que tem 70 e quase 70 anos, né? O ano que vem ela faz 70 anos, nunca teve um curador negro, um curador geral, apenas na equipe do Jochen, em 2016, quando ele fez a Bienal, ele tinha a Gabi Noboko como curador assistente, e a Gabi, junto com o Thiago, que daqui a pouco vocês vão ver aqui, em 2018, e com algumas outras pessoas, curaram a Bienal de Berlim. Então, a Bienal de Berlim, há 2 anos, teve uma equipe de negros e negras, e inclusive vai ser muito bacana a gente ter hoje de novo a equipe da Bienal de Berlim, que agora é uma equipe de curadoras latinas. Então, vai ser um dia muito especial. Pela primeira vez no Brasil, a gente tem uma equipe curando uma Bienal de negras e negros, que é Frestas, e essa iniciativa a gente deve ao SESC, né? A Patrícia falou agora um pouco da história do SESC, mas eu acho importante a gente ressaltar o papel dinâmico do Danilo dos Santos Miranda, da Juliana, que é da área de arte contemporânea, e da Áurea, que tem feito um trabalho incrível e que trouxeram para este ano, 2020, né, uma equipe que está totalmente sintonizada com as questões que surgiram durante a pandemia, né? Infelizmente, pela morte brutal e o assassinato do George Floyd, isso desencadeou uma discussão e um debate sobre as questões raciais de uma maneira mundial, né, que se questionaram os monumentos, que se questionaram, né, a maneira como é a presença das negras e negros no sistema em geral, mas também no sistema da arte. Então, é com muita satisfação que eu vou mediar aqui essa mesa, que tem essa equipe,
de 3 membros, a Diane Lima, o Thiago de Paula Souza e a Beatriz Lemos. A gente vai ouvir os 3, mas eu vou aproveitar agora, enquanto estamos todos os 4 aqui na telinha, para que, ao invés de eu apresentar vocês se apresentem, que eu acho mais correto vocês dizerem como vocês gostam de serem identificados e identificadas. Então, bom dia a vocês, peço que a Diane comece, mas só se apresentando, depois dessa primeira rodada, aí a Diane vai ser a primeira a falar. Então, bom dia, obrigado. Bom dia, Fábio. Agradeço aí pelo convite, agradeço também a presença dos meus colegas, e honrado de também estar começando um dia com vocês, depois de uma fala de ontem, como a do Krenak. E meu nome é Diane Lima, eu sou curadora independente, pesquisadora e escritora. Tenho desenvolvido uma pesquisa que trata sobre uma prática curatorial em perspectiva decolonial, como aquela que leva em consideração nossas perspectivas de conhecimento, performando esses conhecimentos tanto no ponto de vista estético, quanto do ponto de vista ético, né, nas estruturas institucionais. Então, a gente vai falar um pouco sobre Frestas Trienal, e eu agradeço aí o convite da Arte Brasileiros. Vou me encerrar por aqui, porque para não ficar uma apresentação muito longa. Eu agradeço esse convite para vir falar realmente de Frestas, um projeto que está nos nossos cotidianos há muito tempo, né, quase 2 anos aí, e finalmente vem a público. Então é um momento bem especial, agradeço o convite de todos. E, bom, sou Beatriz Lemos, trabalho com curadoria, pesquisa, educação, venho desenvolvendo, coordenando, né, uma plataforma chamada Lastro, Intercâmbio de Livros em Arte, onde pesquisamos e trabalhamos sobre a crítica do deslocamento, né, tanto territorialmente quanto de corpos, e focado em educação radical e educação anticolonial e feminista. Assim. Obrigado, Beatriz. Tiago, por favor. Oi, gente, bom dia. Fábio, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado a todo mundo que está aí por trás, dando essa força na infra. Muito obrigado. E obrigado pelo convite. Eu sou Thiago de Paula Souza. Eu tenho uma prática curatorial, eu diria, colaborativa, ou, né, que busca a colaboração como uma maneira ética e acho que imaginar o mundo de outra maneira, né, de perguntar como a arte contemporânea pode nos ajudar a desenvolver uma paisagem, ou desenvolver um horizonte um pouco menos brutal e que a violência não molde as nossas existências. E obrigado pelo convite. Obrigado, Tiago. Então, depois das apresentações, a gente vai ter agora essa primeira rodada para a gente entrar em contato com os conceitos de Frestas, e a Diane, então, vai começar. Bom, quero começar essa fala de hoje, talvez abrindo um pouco alguns dos afetos e sentimentos que cruzaram aí os nossos caminhos ao longo, como Bia disse, desses quase 2 anos agora de criação e desenvolvimento de Frestas. E eu acho que para começar fazendo isso, é preciso agradecer, de fato, a nossa equipe, agradecer ao SESC, né, por toda a colaboração, parceria e sustentação nesse processo que foi fazer e que está sendo fazer Frestas. Também agradecer a nossa equipe de produção, a Arte 3, a Ana Helena Kurtz, enfim, é uma grande equipe, mas eu acho que é importante começar dizendo isso porque nos ajuda a entender que o Rio a Serpente não é um tema. A gente tem tratado o Rio a Serpente como uma cosmovisão, e eu diria uma cosmovisão interessada em organizar, reunir e apresentar os aprendizados que a gente teve até aqui. E por que é importante falar sobre esses aprendizados, né? A gente vem tratando aí sobre como que, nas falas do próprio Fábio, a gente tem um cenário no Brasil onde nos ver hoje aqui talvez estaria na categoria não da arte do possível, mas da arte do impossível. E eu acho que é essa arte do impossível que corta o Rio é uma serpente, e também trazendo um pouco as palavras de Krenak de ontem, a partir do Rio é uma serpente, a gente também está interessadas não numa arte
que representa a natureza, mas uma arte que performa a natureza, ou seja, uma arte que não está interessada em naturezas mortas. Eu fiquei muito tocada com essa fala de Krenak ontem, também depois, parafraseando aí o Fábio, também com aquele momento da chuva. E eu entendo muito o Rio Uma Serpente não como esse lugar representativo ou como um lugar temático, mas de fato como um lugar de sentir e performar essas tecnologias. Então a gente vem dizendo que o Rio Uma Serpente reúne um conjunto de cosmologias e cosmologias que não cosmologias e cosmovisões que não passam somente por esferas econômicas e sociais, mas também da ordem do invisível, cosmologias que sustentam aí uma coleção de conhecimentos e de estratégias e de pensamentos afro-indígenas, nativos e ancestrais. Então eu acho que esse é o chão onde esse rio está correndo. E outro ponto também fundamental desse processo de entender o Rio Uma Serpente é também a compreensão de que a gente toma essa trajetória curatorial, esse processo curatorial, como o chão que a gente pisa em si mesmo, né? A gente vem dizendo também, em várias conversas, o quanto que fazer frestas a partir de um coletivo que foi formado institucionalmente nos trouxe algumas reflexões, e a primeira delas passa por duas palavras que são centrais quando a gente entende aí esse projeto, que é a ideia de negociação e a ideia de contradição. Então, eu acho que quando o Fábio começa ali fazendo uma espécie de genealogia das ausências de profissionais, artistas negros e negras, e curadoras negros e negros na arte contemporânea mundial, mas também, eu diria que brasileira, e a gente, ao se colocar como um coletivo forjado institucionalmente, a gente vai observar duas coisas que são centrais para entender também um pouco o modo do nosso trabalho, que é a questão que envolve uma certa singularidade nessa presença identitária e as contradições que envolvem essa singularidade, né? Ou seja, somos 3 curadoras racializadas e dissidentes, mas que quando nos vemos em conjunto, trabalhando colaborativamente, e aí é o que o Thiago fala um pouco sobre a prática dele, sobre essa prática colaborativa, a gente vê o abismo que há nessa política de representação, e o que passa a nos interessar de fato é pensar essas contradições dentro dessas políticas representativas e identitárias. Então, Frestas não se coloca como uma imagem chapada, e para a gente essa ideia do movimento, essa ideia do curso do rio, essa ideia que organiza de alguma maneira um segredo e um mistério, foi importante para a gente entender também o nosso próprio processo curatorial enquanto performance, né? Enquanto um lugar que a gente está aprendendo e fazendo e compartilhando com vocês à medida que a gente também vai se vendo nesse conjunto de ações. E a gente trouxe aqui para começar também para vocês, pode passar, por favor, para a próxima página? A identidade visual que foi desenvolvida com a direção de design do Martinique Space, na pessoa do Fabiano Procópio, e com o design do Estúdio Margem, do Alexandre. Então, a gente chega nesse título a partir de uma série de viagens que a gente vai fazer, e a Bia vai explicar um pouco melhor, mas, como eu disse, um título que ele não se quer, e a gente fala de um título estopim, porque, de fato, é um título que chega a partir de um percurso, né, de um deslocamento e de uma trajetória nessas viagens que a gente fez. E pensando ali, né, quando a gente toma essas negociações, quais foram os caminhos que a gente encontrou para poder sustentar um projeto que se quer, eu diria, 100%, quase 100% composto por uma estrutura que olha para as economias de acesso e para as redistribuições desses acessos dentro do campo da arte. A gente linka isso diretamente também com esse fenômeno da pandemia. Fiquei pensando muito sobre o que Krenak também trouxe ontem, na relação da suspensão do tempo. E me parece, né, até aqui agora junto com vocês, nessa estrutura virtual, onde todo mundo está tentando aprender como se faz, o quanto que a pandemia não só revela a obscenidade das estruturas de violência raciais e classistas do país, mas também como ela revela uma certa obscenidade no sentido do que a arte contemporânea, o sistema da arte, sempre tentou esconder. Né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como
a gente teve que desfazer todos os cursos que estavam prontos, preparados e muito bem ensaiados para hoje conseguir falar de um projeto como esse. Então, a gente teve uma abertura semana passada do programa de estudos, e eu disse justamente isso, que a minha fala não teria como ser outra, senão tão oceânica e tão fragmentada, né? Porque a gente teve que refazer todos os discursos sobre Frestas. A gente, um pouco antes de dar início a uma série de atividades públicas e de viagens e de pesquisa, veio a pandemia. Então, todo um discurso, toda uma produção, todo um sistema organizado na direção desse projeto, ele foi revisto. E a gente, de algum modo, eu não diria que a gente ficou feliz, mas a gente, de algum modo, se sentiu acolhidos pelo próprio projeto, uma vez que o Rio Uma Serpente, ele permanece sendo o Rio Uma Serpente desde o seu primeiro ato. Então, a gente divide o projeto em 2 atos, né, o primeiro ato e o segundo ato, em 2 textos curatoriais, onde a gente reflete, com o segundo ato, o que já estava posto como desafio reflexivo e crítico no projeto desde o início. E isso tem a ver com essas questões que a gente trouxe aqui e que a gente vai abordar um pouco melhor, que fala sobre as contradições do que é ser um corpo racializado dissidente nesse país, dentro do circuito da arte contemporânea, o que é ser uma classe artística de trabalhadoras e trabalhadores dentro do circuito da arte contemporânea, que sempre invisibilizou, apagou e subalternizou os nossos conhecimentos, tal como falou o Krenak ontem, com as suas naturezas mortas. E, ao mesmo tempo, como que a gente tem encontrado, não somente nesse tempo de hoje, mas como o projeto ele volta e circula dentro do tempo espiralar, para citar aquele da Maria Martins, para tentar encontrar estratégias de sobrevivência, para encontrar estratégias de tecnologias com pessoas que viveram espaços históricos distintos ao nosso. Então, esse Rio Uma Serpente, ele fala, sobretudo, sobre o nosso tempo, né? Sobre esses percursos temporais e sobre essas tecnologias e estratégias que a gente vem encontrando junto com esse grupo de artistas, pensadoras, líderes, ativistas, amigos, no percurso de Frestas, e como a gente vem encontrando essas respostas ou refazendo as nossas perguntas pelo caminho. Acho que um outro ponto, antes que eu também não me aprofunde tanto e não exceda aqui o meu tempo, eu acho que tem a ver com a nossa intimidade com esse grupo de artistas e esse grupo de colaboradoras que a gente vem dialogando, e como que essa arte do possível, pensando aí as relações entre arte e natureza, ou natureza e cultura, que obviamente para a gente não está posta dentro de uma relação binária, vem aí também conseguindo estabelecer uma série de expressões não só estéticas, mas também de um sentido mais ético e prático. E sobre isso eu acho que a gente chega em algo central também do projeto, que é esse racismo ambiental, né? Então, quando nos veio o convite desse seminário, nos pareceu ser muito propício tangenciar essa relação com o racismo ambiental, porque a gente fala de um grupo também de artistas e colaboradores que não estão tratando esse racismo ambiental como um tema. De fato, as práticas artísticas e suas expressões, elas são tecnologias e elas são ferramentas para atravessar esses colapsos naturais que a gente vem vivendo. Então, mais uma vez, né, a gente diz no fim do primeiro texto, do primeiro ato do Rio Uma Serpente, a gente vai dizer que o rio é uma serpente porque se esconde e camufla, e entre o imprevisível e o mistério, cria estratégias em seu próprio movimento. Então, a gente tem aí uma série de artistas que o Thiago também vai trazer para a gente dar uma olhada, como, por exemplo, David Jesus do Nascimento, Rebeca Carapiá, Luana Vitra, apenas para citar algumas, que têm aí percorrido um caminho em busca de estratégias e reflexões sobre o que é ser um corpo que habita uma geografia racista, e uma geografia racista que se apresenta no cotidiano através de impactos ambientais dilacerantes. Então,
Eu acho que talvez seja essa uma das contribuições que Frestas traz hoje para o nosso contexto de produção cultural e também no nosso contexto de arte contemporânea. Ter aqui um grupo de 3 curadoras racializadas e dissidentes promove não só uma relação de uma disrupção histórica, mas, sobretudo, o que esse grupo, na prática, consegue e vem conseguindo elaborar como uma estratégia de negociação para fazer acontecer um projeto dessa dimensão. Então, eu acho que olhando para essas contradições, para esse chão movediço de contradições, que a gente vem se perguntando como produzir saídas quando é preciso fazer da impossibilidade de escolhas a nossa própria escolha. E como criar um corpo elástico, sinuoso e poroso, num momento onde a gente precisa ser tão resiliente. Então, eu acho que a pandemia nos trouxe aí uma série de reflexões em torno dessas estratégias de solidariedade, sobre esses impossíveis, né? O que é imaginar o impossível, o que é imaginar um mundo que não está disponível historicamente para nós, e num contexto de arte contemporânea brasileira vexatório, né, onde a gente vem refletindo aí historicamente sobre a presença massiva, eu diria, em torno pelo menos de alguns regimes como de visibilidade e de verdade, somente nos últimos 5 anos. Né? Então, a gente tem muito ainda a compartilhar sobre esse processo. Os aprendizados, eles são diários, e a gente espera aí que essas curvas desses rios, eles nos tragam não algumas respostas, mas eles nos tragam ao menos tentativas de navegar sobre essa não linearidade, sobre essas narrativas que produzem paisagens míticas, que produzem paisagens turvas e que nos oferecem estratégias de fuga sobre esses movimentos, em torno desses movimentos da plantação e de suas geografias coloniais. Então, eu vou ficar por aqui e, Fábio, passo a palavra para a Bia, que vai falar um pouco mais sobre as nossas viagens e sobre os processos de escuta no território de Sorocaba, que é um outro ponto super importante do projeto. Muito obrigado, Diane. Muito bom a gente poder ter toda a equipe curatorial falando juntos, porque vai ser legal a gente ter esse coro onde cada um vai salientar uma parte do processo. Quando você estava falando da arte do impossível, que realmente ser brasileiro é viver a arte do impossível, né? Eu acho que isso é uma questão muito legal para a gente levar em conta. Oi, Thiago, uma alegria estar com você aqui. Há 2 anos a gente estava juntos na Bienal de Berlim, onde você era um dos curadores, e é incrível você estar agora aqui falando como curador da Bienal, da Trienal de Frestas. Então, por favor. Oi, gente. Então, mais uma vez, repito os agradecimentos. Né? Acho que muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Acho que é uma chance tremenda para a gente explicar um pouco das ideias que estão rodando na nossa cabeça. Obrigado, Fábio. Obrigado por todo o apoio do SESC e todo mundo que trabalha com a gente. Eu acho que a Bia estava num fluxo bem interessante, que eu acho que quando ela retomar, quando o sistema restabelecer por completo, ela pode retomar. Eu vou fazer um rearranjo, então, para que o que eu tinha pensado seguia uma certa continuidade, mas eu acho que vai funcionar. Eu acho que, Fábio, algo que é muito importante para a gente, para pensar esse projeto, né, e para pensar um pouco dessas nossas práticas, né, especialmente quando a gente pensa em práticas curatoriais, eu sempre costumo trabalhar ou pensar, levantar 2 questões. Uma delas é como a gente pode criar experimentos curatoriais em diálogo, né, em conversa com artistas que têm a vida e a prática diretamente conectada com a violência colonial, sem contribuir ou sem fortalecer para a captura e assimilação dessas práticas. E a outra é como articular possibilidades de recusa, né? Então, tomar recusas como uma prática em constante negociação com políticas de visibilidade, especialmente no contexto neoliberal, e através dessas práticas de recusa forçar
um novo entendimento, uma nova leitura, forçar instituições de arte a desaprenderem categorias coloniais onde elas estão, né, fundadas. Né? E eu acho que esses são dois pontos da minha prática curatorial que se encontraram no nosso diálogo, né? Eu, Gianni e Bia, né? Foi um encontro não só profissional, mas uma possibilidade de desenvolver amizade, assim, que eu quero levar por muito tempo. E, bem, tendo essas perguntas, esses pontos de partida que eu falei, e acho que continuando um pouco do que a Gianni e a Bia estavam falando também, né, o nosso processo seguia um certo ritmo até que a pandemia chega e nos força a repensar um pouco do ritmo, né, um pouco de como seguir. Então, é a partir daí que, né, longas conversas e também em conversas com os artistas com quem a gente já sabe dialogando, a gente desenvolve um programa de estudos, né, com bases em práticas artísticas, educativas, que opera como uma espécie de dispositivo de mediação entre esse momento pré-pandemia, né, então esse momento que a Gianni começou falando, né, desse nosso encontro, desenvolvimento de um projeto curatorial, as viagens, que quando a Bia voltar acho que ela vai falar um pouco mais, e esse caminhar para 2021. Né? Então, o que agora a gente tem nesse segundo semestre de 2020 é um programa de estudos com práticas educativas e artísticas, né? Um encontro entre nós três da curadoria, um grupo de 15 artistas e pessoas que estão trabalhando com a gente, como arquitetos, o pessoal a Renata da coordenação educativa, e isso funciona como um dispositivo de mediação, né? Então, um dispositivo de mediação entre o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. Esse dispositivo de mediação, esse programa de estudos, né, como a gente está chamando, ele surge no momento também de emergência, né? Então, que a gente pensa como poderíamos contribuir, como poderíamos ajudar para alguns dos artistas que já estavam trabalhando com a gente, que são trabalhadoras, né, trabalhadoras da arte, né, pessoas que vêm que têm uma condição precária e que com a pandemia essa situação só ficou ainda mais complicada, né? E era uma forma de lidar com questão de classe, talvez dentro do circuito, frequentemente ignorada, né? Eu acho que se questões ligadas a identidades raciais e identidades de gênero ainda são tremendamente ignoradas, a questão de classe é quase um tabu. Né? Então, acho que esse programa de estudos ele também funcionava como uma maneira da gente financiar essas artistas, ao mesmo tempo em que a gente trabalhava junto, repensava o projeto, ao mesmo tempo que nós repensamos o projeto curatorial. Né? Então, são uma série de oficinas, performances, palestras, e algumas apresentações públicas que têm como fio condutor as propostas do Rio é uma Serpente. E essas atividades elas começaram agora no segundo semestre. A gente tem um grupo formado por 15 artistas que eu vou pedir, talvez para o próximo slide, ou a próxima... Isso. Esse é o grupo de 15 artistas com quem nós estamos trabalhando. Então, nós temos encontros diários em que a estrutura da exposição é repensada, né? A exposição como forma é repensada, quais são os limites da exposição, na verdade, discutindo modos de exibir, assim, e como, na verdade, repensar uma exposição no meio dessa pandemia, né? Tipo, como interagir com públicos ou com essa abstração também, que é a ideia de público. Eu separei algumas coisas que eu gostaria, talvez, de apontar para que eu não me perca. Né? Então, a gente tem esse programa de estudos, ele é um grupo formado por cerca de 15 artistas, né? E as dinâmicas são baseadas nos projetos que nós já estávamos desenvolvendo antes da pandemia, e nós estamos nos debruçando sobre esses projetos coletivamente, e repensando as relações entre curadoria educativo, maneiras de exibição, produção artística e os mecanismos de produção e troca que são mobilizados para que uma exposição como essa possa ser construída. E a escolha desses participantes foi baseada em questões
que permeiam os projetos e as práticas artísticas, né? Então, questões como religiosidade, racismo ambiental, dissidência de gênero, memória e história, além da politização de tecnologias e a financiarização do mundo. Eu acho que esse grupo está transitando por essa série de temas. E a gente insere esse grupo no nosso processo, né, de organização de uma exposição, um processo de organizar essa plataforma de arte contemporânea. E, como eu disse antes, né, é uma forma de reafirmar uma espécie de compromisso para as discussões de políticas de acesso, que a Jane também mencionou, e redistribuição de renda, de alguma forma, dentro do circuito de arte contemporânea. Esse é um momento, esse é um dispositivo, esse é um momento do projeto que surge pós-pandemia, mas ao longo desses meses, né, de trabalho, a gente também vem trabalhando com a Renata Sampaio, né, curadora e a coordenadora do nosso educativo, e também com a Camila Fontenelle, que trabalha fazendo uma espécie de assistência curatorial, que é de Sorocaba também. Acho que um dos grandes sonhos nossos era que esse projeto não chegasse em Sorocaba como uma espécie de disco voador e incapaz de dialogar com o que estava acontecendo por ali, né? Então, acho que a Camila teve esse papel fundamental de nos ajudar. Mas antes da pandemia mesmo, a gente levantou algumas questões, né, que eram importantes para a gente, para pensar como gostaríamos de desenvolver esse projeto educativo. Então, acho que algumas notas que nós tomamos, né, especialmente levando em conta aquele primeiro encontro de escuta que a Bia brevemente mencionou, a gente separou algumas, acho que 5 notas, né, 5 perguntas. Como continuar e aprofundar o legado das experiências de formação e dos programas educativos das edições anteriores de Frestas, né? Acho que a gente também tem essa sorte de que o projeto é jovem, né? Então acho que a gente tem uma liberdade, uma certa possibilidade de experimentação maior do que outros projetos mais estabelecidos. Quais são as lacunas e os desafios da formação para a equipe de educadores e educadoras? Como garantir que a experiência de Frestas, sendo uma plataforma jovem, mas internacional, não ignore as questões locais, né? E em tempos como os que nós vivemos agora, né? Como imaginamos uma exposição de arte contemporânea? E acho que, por fim, como desenvolver um programa educativo associado às práticas curatoriais especulativas que poderia contribuir para o fim das perversas lógicas representativas, aliviar um pouco a vida e expandir o horizonte imagético de artistas dissidentes. Eu gostaria que vocês mudassem o slide, por favor. Como parte também do programa educativo, nós estamos desenvolvendo um programa de formação de professores, né, que começou no dia 2 de outubro e segue até o final de novembro. Tá? Nós temos a nossa primeira convidada nessa imagem, a Nilma Lino Gomes, né? Acho que à esquerda vocês podem ver, né, então, do alto para baixo, Nilma Lino Gomes, a Gianni Lima, né, também da equipe curatorial, e a Renata Sampaio. Né? Então, acho que a Nilma foi um ótimo ponto de partida para essa formação de professores, né? E acho que era uma tentativa nossa de responder um pouco dessas questões que eu brevemente mencionei. Eu acho que acho que estou quase estourando meu tempo, acho que por enquanto é isso, e a gente pode continuar depois nas conversas, nas perguntas. Obrigado, Thiago. Então, Bia, agora eu quero te chamar para a sua fala. Oi. Vamos lá. Olá. É um momento especial hoje de, pela primeira vez, aí, estarmos os 3 juntos. E, bom, dando seguimento à fala da Gianni, na nossa composição, né, organização interna, eu começo lá do início, né, do início mesmo, assim, contando o nosso processo de encontro, pois é a partir daí que nasce realmente o projeto curatorial, né?
E essa negociação, essas palavras-chave, né, que Diane traz na fala desse rio, negociação e contradição, é importante a gente entender que ela parte exatamente desse encontro, né, dessas três pessoas, desse conjunto inventado institucionalmente, né, e é importante dizer isso porque somos pessoas que nunca havíamos trabalhado juntos, nos conhecíamos assim muito socialmente, né, e podemos dizer que o trabalho da Trienal começa com entendendo os nossos limites, entendendo os nossos desejos de estarmos juntos também nesse processo. Então, essa negociação, a base dessa negociação parte desses corpos, né? Desses corpos racializados, desses corpos dissidentes, e entendendo o que é, obviamente, já posto, que somos pessoas diferentes, né? Independente se as pesquisas possam começar em campos próximos, mas elas seguem, às vezes, por caminhos totalmente diferentes ou até mesmo opostos. E eu acho que esse é o nosso trunfo também aqui, né? Toda essa multiplicidade e essa diferença entre nós. E esse rio se torna, né? Esse rio vai se tornando serpente a partir daí. Algo que, na verdade, surge assim como primeiro movimento em comum foi entender que a primeira ação, Frestas não poderia começar se não fosse entender esse território, né? Fosse pisar realmente nesse território, Sorocaba. E aí fizemos, junto com o Sesc Sorocaba, né, com a sede local, uma chamada, né, para profissionais da área de arte para entender e conversar, né, um processo de escuta, de fato, né, uma espécie de exercício de escutativa, que para nós era muito importante enquanto primeiro passo, né, nesse trabalho. E aí enfim, foram muitas vozes, né, de artistas, de produtores, de gestores e principalmente de educadoras e educadores. Então, nós entendemos que ali era um ponto importante de se atentar e de se jogar, de fato, né, de se jogar no sentido de estar em contato, em conexão, tanto que fizemos um segundo encontro, somente voltado para a escuta de educadores, e entendemos a partir daí que nossos pontos de partida seriam o território educativo, né? O pensamento educativo em comunhão com a curadoria, nascendo ali junto com a curadoria. Essa dimensão educativa, o Thiago, né, já trouxe assim, para a gente, deu para entender que após essa reformulação de desenho, né, todos esses processos que nós vivemos juntos de muitas frestas, muitos rios navegando nesse processo de pandemia, é, começamos, né, damos esse primeiro passo, de fato, público da Trienal, talvez o segundo, porque o primeiro foi lá, com uma proposta, um educativo, né, uma prática para pensar realmente esses processos de aprendizagem, de escuta com os artistas e o programa de formação. Então, estamos muito felizes com esse movimento, né, esse primeiro movimento da Serpente. Bom, eu volto na minha fala, na verdade, o fundamental, assim, da fala, nessa nossa divisão, né, nós entendemos que seria interessante, importante contextualizar a nossa experiência nessas viagens. No começo desse convite institucional, nos veio, né, a possibilidade de viagens. Aqui está aparecendo essa imagem é a imagem que nós tínhamos do processo lá de escuta, né? O Thiago ainda estava, né, fora do Brasil, então eu e Diane fomos presencialmente e o Thiago estava na tela. Voltando para o território, né, e voltando também para esse início dessa prerrogativa institucional, que existia essa possibilidade de viajar para uma pesquisa, de realizar pontes de pesquisa, inicialmente veio um desejo nosso de criar pontes internacionais, até mesmo por uma indicação, né, institucional de um alastramento global da plataforma. Fizemos planos um tanto mirabolantes assim de rotas pelo mundo, mas e até porque, né, essa condição livre de escolha é algo que a gente entende como
como escasso, né, no nosso meio. Então, acho que o SESC foi bem generoso nesse movimento, teve uma escuta muito sensível nesse movimento de nos deixar livres, né, nessa escolha de rota. Então, mas logo em seguida nós entendemos que o que seria mais importante para nós era constituir uma viagem coletiva, para que a partir desse corpo em movimento, em deslocamento, né, e embate com outros territórios, pudéssemos criar esse corpo comum, né, curatorial. E posto isso, vimos no momento ali, para aquele início de pensamento curatorial, de pesquisa, nos interessava entender outras narrativas de Brasil, né? Outras no sentido, outras a nossa, né? Algo que fosse diferente às nossas constituições, né? De vida educacional e subjetiva. Então entendemos, nós aqui vemos do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, localidades muito específicas nesses estados, e fizemos uma rota inicial de 2 meses e 2 etapas por localidades do norte e do meio norte, né, do nordeste, ali na divisa entre as regiões. E nisso nos interessava bastante entender a organização dessas pessoas, né, a organização cotidiana, né, a lógica local do circuito de arte, e da sociabilidade dessas regiões específicas, né? Outro ponto que foi que assim é fundamental para entender essa escolha também era uma prerrogativa, como a Diane antecipou, assim, né, de entender o funcionamento desse racismo ambiental aqui nesse território chamado Brasil. Como que nossos corpos poderiam ser como que a gente poderia entender, né, de diferentes maneiras, assim, escutar de diferentes maneiras essa grandiosidade da natureza, dessas naturezas que de certa forma eram diferentes das nossas concepções de localidade, de estado, de vida, e entender de fato como que se operava essas lógicas, essas estratégias, né, de crimes ambientais, extrativismos, e como que essas grandes iniciativas, né, privadas principalmente, também por uma invisibilidade pública, né, governamental e da grande mídia, afetavam, como que essas iniciativas afetam, na verdade, não no passado, assim, muito atualmente, isso acontece de forma muito brutal, comunidades tradicionais, né, quilombolas e indígenas. E, bom, nós fomos, então, acho que a gente pode já estar nesse primeiro slide. No primeiro momento, em setembro, né, fomos a Belém, né, no Pará, São Luís do Maranhão e Alcântara, e por último a Serra da Capivara, em Teresina. Aqui nos interessava bastante entender narrativas afro-indígenas, né, e alianças entre esses povos, né, nos territórios quilombolas de Alcântara, principalmente, um estudo mais aprofundado dentro das nossas possibilidades de tempo sobre a base de lançamento em Alcântara e todo o impacto, né, ambiental dessa situação, assim, que há anos vem prejudicando, né, essas vidas que vivem aí em Alcântara durante muito tempo, e agora sabendo que agora no final de novembro, né, o governo atual fecha uma parceria com os Estados Unidos de possibilitar livre acesso, né, o que tem acontecido, né, cotidianamente para essas populações, pouco é documentado aqui pela região do Sudeste, por exemplo, ou internacionalmente também. Então, em determinadas situações, nós entendemos que só era possível apreender, de fato, né, como um olhar mais atento, e a partir dessas estratégias de observação, indo ao local. E algo muito importante que tem acontecido assim nessa região
é o desmatamento, né? E a abrangência dessa base por uma vegetação muito específica, que é a Mata dos Cocais, né? Que é concentrada nessa região, e, e o avanço indeterminado assim dessa circunferência de lá, né? Enfim, e todos os impactos de desapropriação quilombola, né? Em Belém, algo que era muito interessante era entender esse modernismo dos trópicos, essas construções que na teoria eram feitas para se adaptar à natureza e não tanto aos seres humanos, né? Então, viver naquela cidade durante um pouco período foi importante, e principalmente o contato com a cena artística, né? Em Belém foi bastante forte. E por último, essa ida à Capivara, para uma espécie de retorno a um Brasil antes de ser Brasil, né? De pisar naquele solo de fato, entender toda essa compreender e conhecer um pouco mais toda a pesquisa desenvolvida há muito tempo, né, a partir do trabalho da arqueóloga da Nied Guidon, e foram, enfim, experiências que saem do campo profissional também para o campo subjetivo, para o campo pessoal, né, desses três corpos que estavam em movimento. No segundo mês seguindo, nós chegamos a Boa Vista. Eu acho que a visita ao ateliê do Jaider foi algo desde o início. Dentro dessa composição de viagem, o Jaider foi um único artista que sabíamos que queríamos visitar, de fato. O restante, tínhamos algumas pesquisas, contatos, né, e conhecíamos mais internet. Mas o Jaider a gente já tinha entendido a importância, né, de visitá-lo, visitar seu ateliê e conversar e entender sua produção. A partir dessa entrada do Jaider, ele nos leva a Raposa Serra do Sol, a terra indígena, que é uma localidade, né, que agrupa muitos povos indígenas e entre eles o povo Macuxi, que é o povo que o Jaider faz parte. E entender que essa era uma localidade, uma localidade muito complexa, né? Primeiro pela vulnerabilidade de muitas invasões de garimpeiros e por estar na rota, né, do governo atual, no seu pronunciamento de posse, foi citado essa terra por conta né, do extrativismo de minérios. Enfim, e foram 2 dias que passamos lá nessa comunidade, entendendo realmente esse dia a dia e todas essas impossibilidades, né, de continuar, e resistências também. E seguindo daí, fomos à casa, tínhamos uma rota também de conhecer a Casa do Rio, que é uma organização que se localiza em Manaus, na região metropolitana de Manaus, e que vem desenvolvendo um trabalho a longo prazo, de muito tempo, com as populações ribeirinhas e as populações que vivem no entorno da BR-319, né? Que é a única rota que liga esses estados, Roraima e Amazonas, ao resto do país. E que, historicamente, é composta também de complexidades nesse entendimento do que é construção e concepção de nação, né? E essa nação fragmentada, principalmente. Bom, o que eu trago aqui é mais um apanhado, assim, obviamente bem pontual e bem resumido, assim, do que foram esses 2 meses, mas que foram fundamentais, não foram deslocamentos apenas geográficos, né? Foram deslocamentos em muitos sentidos para nós e para o nosso entendimento mesmo profissional e curatorial nesse processo todo. Sabíamos que queríamos passar por um aprendizado, né, um processo profundo de aprendizado em nossas estratégias de observação, de escuta, como realmente deixar esse corpo poroso para um atravessamento, né, de território e o contato com as pessoas que iríamos conhecer, não só artistas, né,
em sua maioria artistas, mas também tivemos muitas interlocuções importantíssimas com pesquisadores, antropólogos e curadores também, lideranças comunitárias principalmente. E o que ficou, eu acho que o que fica principalmente para nós é como essa importância desse arrebatamento de uma grandiosidade, né, dessas paisagens, dessa grandiosidade e ferocidade, né, dessa natureza, versus todas essas lógicas e essas práticas que acontecem que formam realmente uma ideia visível de racismo estrutural, de racismo estrutural também, mas de racismo ambiental nesse movimento, né? Algo que realmente localidades que estão nessa invisibilidade pública, nessa invisibilidade de mídias, mas como ponto principal dos grandes empreendimentos. E acho que junto com isso também um movimento de quando o capitalismo encontra, né, com o ambientalismo e traz essas ecologias verdes ou possibilidades de ativismo ou luta pró-ecologia, pró-meio ambiente, mas na verdade são disfarçados por uma civilização industrial, de fato. Então isso foi muito, muito forte, assim, muito fundante, na verdade, né, nesse processo todo de estudo, e com certeza viver essa negociação da terra ali, ela foi base para esse rio, né? Foi início também, o início, na verdade, do movimento dessa serpente com essa, e ajudou a gente construir essa imagem de verdade. Excelente, Bia, super obrigado. A gente vai agora para a parte das perguntas, né? Enfim, a gente já está recebendo várias questões aqui. A gente vai agora o time todo completo, muito legal. E eu vou fazer uma rodada de perguntas, porque também acho legal não indicar exatamente para quem mas porque para vocês, como é uma equipe que está trabalhando junto, eu acho legal também vocês responderem juntos aí na medida do possível. A primeira questão, que veio da própria Patrícia, ela gostaria que vocês enfatizaram bastante a questão do processo, né? Eu acho que está muito clara a importância do processo, da escuta no processo, e ela queria que vocês falassem um pouco agora do desdobramento desse processo na realização das obras, né? Como que vocês estão trabalhando com os artistas nesse sentido, né? De pensar a produção do que será visto no próximo ano. A principal coisa de como que esses conceitos eles encontram essas práticas, elas se dão de fato em performance, elas se dão de fato em ato. Ou seja, de novo, assim, para a gente é muito importante, e isso não é algo que foi perseguido, mas é algo que está implícito às nossas práticas, que é o desejo não por obras que representem um tema. Né? A gente, de modo nenhum, está tratando esses trabalhos, ou tratando essas práticas, ou essas obras de modo representativo. E esse descolamento para a gente é o que também faz com que a gente compreenda a importância de olhar para Frestas como um processo, né? Então, as obras que a gente está dialogando, como eu também comentei no início, e as práticas desses artistas, elas fazem parte de um conjunto de estratégias, de tecnologias, de pessoas que estão no cotidiano lidando com essas relações sobre o avanço tecnonormativo do capital neoliberal, tanto do ponto de vista microbiológico, geopolítico, mas também subjetivo e espiritual. Então, se a gente puder trazer aqui alguns nomes, como eu falei, a gente tem 4 artistas que estão dialogando diretamente com tais perspectivas, no ponto de vista de pensar como que essas pessoas encontram, de fato, estratégias para sobreviver e como isso se expressa do ponto de vista estético. Né? Então, David Jesus do Nascimento é um artista ribeirinha, se nomeia barranqueira, e que vem trabalhando, por exemplo, com toda essa expressividade cultural de viver numa comunidade ribeirinha e barranqueira de Pirapora, em Minas Gerais. Então, Davi tem aí um legado de uma família
que é de pescadoras e pescadores, então isso eu acho que traz aí um pouco uma referência do que a gente está falando em termos de uma representatividade de uma performance. Então, esse é um artista que vive e está habitando um determinado espaço, que sofre essas violências estruturais, ambientais e raciais, ao que a gente está nomeando aqui. Então, eu acho que é desse modo, dialogando com as pessoas, e não falando sobre as pessoas, né, que a gente vem encontrando não só uma forma de performar uma prática curatorial anticolonial e antirracista, como também a gente vem por conseguinte, conseguindo criar uma certa disformidade poética nos modos de exibir. Então, quando a gente fala em práticas e políticas de exibição e uma prática e política de exibição do nós, é quando a gente consegue se deslocar de uma relação antropológica e etnográfica própria, inclusive, das práticas de exibição, que colocam o outro sempre nesse lugar do outro, né, do fetiche, do objeto. Então, acho que uma forma da gente fugir dessa tradição logocêntrica própria da história da arte é trabalhando com as pessoas. E isso é possível, de fato, porque nós estamos com essas pessoas, né? Thiago falou, acho que muito bem aí sobre essa relação nossa entre nós, mas também Bia trouxe aí como que a gente foi costurando isso nos espaços que a gente visitou. E te ouvindo, Bia, inclusive, quando você falou que a gente ficou 2 dias lá na Raposa Serra do Sol, eu falei, nossa, eu não acredito que foram só 2 dias, porque aqui na minha cabeça Sim, foram muito mais do que muito 2 dias. mais. Acho que, continuando um pouco também essa pergunta, e acho que seguindo a linha de pensamento da Di, tem algo interessante que é muitos, assim, além desses 15 artistas que eu brevemente mencionei no programa de estudos, nós temos outros artistas, né, que vão participar da exposição ano que vem, e nesse grupo de 15, algo marcante é que boa parte dos projetos são comissionamentos, né? Então, eu acho que tem algo ali que forma também esse pensamento curatorial, que forma essa plataforma, né? O Frestas, que é um incentivo, ou, na verdade, a possibilidade de usar esse orçamento para financiar práticas que até então não conseguiram acessar certos lugares ou não conseguiram acessar certa grana. Eu acho que a gente precisa frequentemente enfatizar e trazer à tona essa questão do dinheiro, que não é discutido no circuito de arte contemporânea, né? É muito silenciado. Então, acho que acho que isso é respondendo bastante a pergunta da Patrícia, assim, né? Então, Patrícia, uma característica é a utilização, é muito processual, porque a gente está trabalhando muito com comissionamento. E esse comissionamento está diretamente ligado ao fato de que muitas dessas práticas, muitos desses artistas, não, não são herdeiros, né? Então, são realmente trabalhadores das artes e que não têm grana, né? Então, não tinham trabalhos que poderiam ser emprestados, ou esses trabalhos estavam em condições precárias porque não dependiam de determinada condição para que eles fossem guardados, e essa pessoa não poderia financiar isso. Então, assim, todas essas questões que a gente sabe, mas silencia. Então, eu acho que esse é um dado, um elemento muito importante desse nosso projeto. Talvez vocês tenham já respondido. Eu queria fazer uma outra pergunta, então, também para o grupo agora, e aí talvez a Bia comece, porque um dos conceitos que vocês todos dividiram aí ao longo das falas é de racismo ambiental. E vários dos observadores estão perguntando, mas dá para vocês desenvolverem um pouco o que é racismo ambiental? Então, queria ver se vocês podiam, e aí talvez a Bia então comece falando. Bom, assim, eu não sou estudiosa, né, exatamente do tema, então acho importante falar que eu trago algo da fala da Geni Nunes, que participou de um processo comigo há pouco tempo, que fizeram uma pergunta para ela e sobre museu, e ela falou, olha, se eu fosse um homem branco eu responderia sem pestanejar, mas como eu não sou, eu vou falar que não é algo que eu estude, assim, que está, na verdade, faz parte de uma composição aí de uma intelectualidade, né, atual, mas não poderia realmente explicar detalhadamente. Mas pelo nosso entendimento e principalmente pelo que vivemos, né, nesse processo,
de forma simples, são práticas que legitimadas historicamente de destinar toda uma degradação ambiental ou incidir, né, práticas de meio ambiente e anular também o acesso a uma fruição, a um contato, um prazer exatamente de contato com com meios ambientais, a comunidades e populações negras, indígenas, não brancas e imigrantes também. Então, incide aí um racismo estrutural, obviamente, porque se a gente for pensar em todas as comunidades que não são possibilitadas a um saneamento básico, por exemplo, as comunidades urbanas, né? Ou que são, no Rio de Janeiro, muito assim, que são impossibilitadas de uma malha ferroviária, malha urbana, né, de transportes públicos, acesso às praias, por exemplo. Isso também incide num pensamento de racismo ambiental, em conjunto com o estrutural também. Então, acho que é um termo que foi cunhado, né, por nos anos 80, 81, por um ativista negro estadunidense, que pesquisava num determinado momento o impacto de elementos tóxicos às comunidades negras dos Estados Unidos no momento. E a partir daí o termo foi sendo revisitado e sendo estudado com mais profundidade, e quando é trazido aqui para o Brasil, a gente realmente vive e é mais, vamos dizer, mais experienciado, né, nos meios não centrais, não do Sudeste. Assim. Legal, Bia, super obrigado. Eu acho que a gente pode passar então para outras perguntas. Tem uma pergunta muito objetiva, provavelmente alguém de Sorocaba, que eles querem saber como ser informados das futuras formações de professores. Acho que isso dá para entrar em contato direto com o Sesc Sorocaba ou acompanhar também o nosso Instagram, na figura da Carolina Laureano, ela tem atualizado a plataforma, mas eu acho que logo mais todos os vídeos estarão online no site da terceira edição de Frestas, que está em construção. Então, caso ela não consiga acompanhar os sábados de manhã, logo mais todos esses vídeos estarão no YouTube online, pela plataforma online. Mas, de qualquer forma, acho que o contato com o Sesc Sorocaba é a melhor maneira de mais informações. Vou fazer uma pergunta agora para a Bia. Ela fala que buscaram entender como iniciativas privadas afetam as comunidades tradicionais quilombolas e indígenas. Vocês podem compartilhar um pouco mais dessa reflexão? Na verdade, eu acho que esse é um tópico, retomando um pouco dessa fala que a Bia fez no início, de como a gente explica o racismo ambiental. Eu acho que tem um grupo de pessoas que vivem o racismo ambiental que só poderiam explicá-lo vivendo, né? Então, sobre esse processo de exploração, eu acho que o racismo ambiental ele tem uma mão de duas vias, né? Eu acho que tanto se refere a essa pergunta, né, como que essas empresas multinacionais se instalam em comunidades visando extração de minérios, visando extração da natureza de um modo geral, que é algo que o Krenak também falou muito ontem, e qual é o impacto que isso tem para as comunidades que vivem ao redor, que passam a viver ao redor dessas grandes empresas. A gente viveu isso muito, como a Bia comentou, lá em Alcântara, e a gente ficou, de fato, muito estarrecidas, porque as narrativas jornalísticas ou midiáticas, elas acabam por, de alguma maneira, superficializar o cotidiano dessas pessoas. Então, a gente desconhece, por exemplo, o quanto que essa base espacial e instalação e exploração desse espaço vai impactar, por exemplo, no bioma. Né? Então, se é uma comunidade que sobrevive do catado de frutos do mar, existe um impacto direto no uso da água, no uso do solo, e isso, obviamente, vai impactar na precarização e na vulnerabilidade dessa comunidade em termos econômicos. Sem contar toda uma estrutura violenta e racista
que pretende sempre criar modos para que essa comunidade se retire. Então, eu acho que é outro ponto fundamental quando a gente pensa em racismo ambiental, está no deslocamento, nos deslocamentos forçados. E por que que o racismo ambiental ele começa a ser refletido dentro da comunidade negra? Porque, historicamente, somos uma comunidade que fomos convidados a nos retirar, desde sempre, para a exploração do nosso meio ambiente natural. Então, entender a diáspora, entender essa circulação de corpos negros ao redor do globo é também um meio de entender para onde foram instalados essas pessoas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na criação das favelas e dos morros, nas periferias, nas distâncias que há entre centro e periferia, nas enchentes que acontecem anualmente, quando a gente pensa, por exemplo, a Cidade Baixa, em Salvador, né? A gente quase, eu acho que do ponto de vista midiático vira quase uma cultura, né? A cultura do alagamento, a cultura de você tentar encontrar estratégias para sobreviver dentro dessas relações, mas a gente esquece que, de fato, o que é que está por trás da falta de saneamento básico, o que é que está por trás dessa falta de infraestrutura que assola as comunidades, seja do ponto de vista de enchente, seja do ponto de vista, por exemplo, do que aconteceu em Mariana no ano passado, eu agora até nem me lembro se foi no ano passado, há 2 anos atrás, exato, e que continua a acontecer, né? Eu acho que a gente perde a dimensão, por isso que é interessante nomear enquanto racismo ambiental, porque quando a gente pensa em racismo ambiental, a gente está nomeando quem são as pessoas que vivem nesses espaços, né? Acho que, como o Thiago bem falou, o debate sobre classe, ele é sempre muito opaco e fingido, e assim como o debate racial. Então, acho que nomear que a gente vive sob um racismo ambiental é dizer que há um plano necropolítico que afeta diretamente as pessoas racializadas, pessoas negras e indígenas e pessoas pobres, e que isso tem a ver totalmente com a moda como a nossa geopolítica funciona. Né? Então, isso a gente vai conseguir se relacionar com esse assunto dentro de O Rio é uma Serpente de diversas formas, tanto em obras, né, quanto nesses comissionamentos, como o Thiago falou, dando subsídio para que pesquisas aconteçam em relação a esse racismo ambiental, que acho que é algo central para a gente, e é isso que eu acho que é mais rico, pensando institucionalmente, quando a gente entende que quem está fazendo isso é uma instituição como o SESC, né? Então, possivelmente, se a gente está falando aí de uma ausência de corpos racializados dissidentes dentro de uma produção curatorial, é interessante notar que no momento onde o SESC também está na mira de uma macropolítica e de um governo de ultradireita, a gente está fazendo esse trabalho acontecer a partir do que essa instituição possibilita. Então, eu acho que é um pouco isso, se eu respondi, mas espero que vocês também tenham acesso, continuem tendo acesso e acompanhem a plataforma O Rio é uma Serpente. Olha, gente, quero agradecer muito a vocês. Eu vi que o Thiago está aí para falar alguma coisa, mas eu vou pedir para vocês se despedirem, porque a gente tem a próxima mesa que começa daqui a pouco e a gente precisa fazer uma mudança técnica para que ela aconteça. Então, se vocês puderem fazer uma despedida rapidinha, mas quero agradecer muito, foi fantástico, estamos recebendo muita mensagem sobre a importância dessa mesa e a importância da gente continuar seguindo o trabalho de vocês. Eu só queria dizer uma coisa rapidinho, só que eu acho que é uma coisa muito importante. Quando a gente fala das estratégias e que a gente tem tentado desenvolver, especialmente para que a gente também não seja capturado, para que a gente tenha que explicar sobre esses tipos de violência que acontecem no nosso mundo, sabe? Então, acho que é por isso que a gente evita falar sobre. Então, em alguns momentos, a gente realmente menciona essas tags, porque talvez elas compreendam um entendimento, elas facilitem uma certa conversa, né? Mas o que eu acho que a gente está tentando realmente desenvolver com a plataforma, com essa terceira edição de Frestas, com todo esse apoio institucional do SESC, é uma paisagem outra em que a gente consiga sair dessas categorias coloniais, né? Em que a gente não precisa voltar ano que vem, né, para falar sobre essas mesmas questões, né? E é claro que isso é um trabalho de uma vida, né? Mas é que lembrando quem já fez isso antes da gente, é por isso que a gente consegue estar aqui agora, isso é fundamental, mas é que eu acho que o interesse maior desse projeto é realmente usar a arte contemporânea, se é que é possível, né? Mas então talvez repensar a arte contemporânea para que a gente desenhe uma paisagem que não seja tão sufocante,
né, e que a gente não seja, mais uma vez, aprisionado. Acho que é isso. E daí, Muito bom. obrigado pelo convite, gente. Obrigado, Bia, Diane, vocês sempre são... Obrigada, equipe. gente. Obrigada. Obrigada, gente, Gente. Agradeço pela a Patrícia, escuta. aos brasileiros. Agradece Gente, aí. Boa fala para Parabéns. vocês. Bom segmento. Obrigado. tchau. Tchau. Bom, gente, mais uma mesa incrível, muito legal a gente ter conseguido reunir aqui, e a gente retorna com a Bienal de Berlim, com Lisete Lanhado, Agustin Pérez Rubio, Aline Baiana e Edgar. Chegamos agora na mesa sobre a Bienal de Berlim. É uma grande alegria, é um grande prazer, é uma grande honra ter Lisete Lanhado, Agustin Pérez Rubio, Aline Baiana e Edgar... eu anotei o seu sobrenome, Edgar Calel. Todos aqui juntos. Isso realmente são dessas coisas boas da internet, da gente conseguir estar juntos. A gente... há 2 anos eu acompanhei o processo da seleção da Lisete e do Agustin. Eles foram selecionados para a Bienal de Berlim por um processo de comissionamento. Eles participaram de um processo onde alguns projetos foram convidados, e aí eles tinham sido, tanto a Lisete como o Agustin, convidados independentemente, e acabaram se juntando para fazer um projeto só. Então, é muito legal, né? A gente acabou de sair de uma mesa de uma curadoria coletiva, e o projeto que Lisete e Agustin, junto com Renata e Maria Berros, fizeram, também tem essa característica, né? Um coletivo, né, de artistas. Eu acho que esse tipo de relação horizontal é muito importante nesse momento, né, da gente ter diálogo, da gente não ficar sempre em relações verticalizadas. E para essa mesa, a gente, além de trazer duas curadoras, a Lisete e o Agustin, a gente também achou importante trazer artistas, como a gente fez ontem, com a Bárbara Wagner. Então, a gente vai ter a Aline, que é brasileira, mas vive em Berlim, e o Edgar, que é guatemalteco, mas vive no Brasil nesse momento. Então, são também esses cruzamentos muito legais. A gente vai... quero dar bom dia a todos, e vou fazer como a gente fez na mesa anterior. Vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente, antes da primeira fala, que vai ser da Lisete, para que vocês digam de que maneira que vocês acham melhor serem identificados. Então, Lisete, bom dia, bem-vinda, e se apresenta um pouco aqui para a gente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz, emocionada de estar aqui falando com o Brasil. Meu nome é Lisete Lanhado, eu estou morando em Berlim já há mais de 1 ano e meio, sou crítica e curadora, e em breve eu vou ver a exposição do Leo Nilsson aqui no Kunstwerk, que é um artista que, digamos, eu ajudei a constituir o projeto, que, de certa maneira, permite que essa retrospectiva europeia aconteça agora. Então, eu diria que meu trabalho tem uma forte tônica de pesquisa, né, de interesse, digamos, profundo em certas monografias de artistas, como o Hélio Oiticica, cuja plataforma para o Itaú Cultural foi também muito importante, não só para o meu doutorado, como também para a 27ª Bienal de São Paulo, que se estruturou a partir do programa ambiental do Hélio Oiticica. Então, com essas palavras, acho que eu me apresentei rapidamente. Obrigado, Lisete. Agustin,
Meu nome é Agustín Pérez Rubio e muita gente me conhece por la minha labor curatorial e também al frente de Instituto SAOS. Muitos anos estuve, casi 10 anos en la España, de donde yo soy, nacido como europeo. Fui el chef curador e el director del MUSAC en León, en España, mas después de unos años independiente fui el artistic director, como se fala, diretor artístico del Malva, del Malva, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. E ali desarrollé todo un proyecto de carácter feminista, de colonial, durante casi los 5 años que estuve allí, junto también con Renata, que es una de las co-curadoras, ella estaba en el departamento de comunicación, y creo que eso es importante, ¿no? La idea red e la idea de coalizado, ¿no? Es importante que la Lisette y yo también nos conocíamos hacía mucho tiempo. Yo la invité a él a escribir para la exposición de Dominique González Foster al MUSAC, de dar también conferencias. Creo que esto es una cosa importante. También invitada a hablar de Leo Nilsson al Malva, ¿no? 2 meses antes que yo abandoné la Renata también. Creo que esa cuestión personal, biográfica de la nuestra profesión también es una suma, es un trabajo de sensibilidades y también de afinidades, ¿no? Como nuestro trabajo va encontrando las nuestras parcerías, ¿no? Vivenciales. Porque esto ha sido no solamente por Flavio de Carvalho, ha sido realmente una experiencia vivencial para las 4 curadoras de esta Bienal. Yo me defino normalmente como persona queer, como como Agustín, mas en esta Bienal las mías co-curadoras también querían y decidimos que era muy importante romper esta lógica patriarcal y machista de hablar siempre el masculino cuando las mujeres se unen, y también con todo respeto para la comunidad trans, mas también erradicar esa parte. Entonces, muchas de las acciones públicas que las curadoras hicimos fue grupalmente en femenino. Entonces, mas si você fala conmigo, me defino con he or él. Estoy encantado de participar acá de este seminario y más con 2 artistas que son como big stars para nosotros, con la constelación de la línea Baiana y ese increíble filme que el Edgar Calel ha presentado acá. Justamente molta relación también con unos espacios de arte, como es el predio de la Bienal de São Paulo. Obrigado, Agustín. Aline, boa tarde. Prazer te conhecer. Oi, Fábio, boa tarde. Pode se apresentar. Oi. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu já peço desculpas pelo meu nervosismo, eu não costumo falar, então vou tentar dar o meu melhor. Eu sou Aline Baiana, eu sou brasileira. Na verdade, eu moro entre Brasil e Alemanha, eu vivo entre Brasil e Alemanha. Esse ano, devido à pandemia, eu cheguei aqui uma semana antes da quarentena. Então, desde então, eu estou aqui, o que, por um lado, foi uma sorte que possibilitou que eu pudesse estar aqui para a montagem e para a abertura da exposição, mas, por outro lado, eu fico por tempo determinado longe da minha família, dos amigos e do ecossistema que eu chamo de lar. Então, eu digo que eu moro entre Brasil e Alemanha, porque eu passo uma parte do ano lá e uma parte do ano aqui, quando o trabalho permite. Obrigado, Aline. E agora, Edgar, bom dia, um prazer ter você aqui. A gente já viu trechos e imagens do seu trabalho na Bienal de São Paulo, maravilhoso. Se apresenta para a gente, por favor. Jen ma Edgar Calel, kirin ishwe kela panutinamit, kela ishinulev, Comalapa, Guatemala, Ishim Ulev. A mí me nombraron Edgar Calel en San Juan, Comalapa, en Guatemala. Así me conoce mi gente, mi familia. Y soy artista visual y empleo una diversidad de medios para
compartir un poco lo que la herencia que dejaron nuestros antepasados para mí y caminar por el mundo, por los distintos caminos que ya recorrieron nuestros antepasados. Es una manera de homenajear a ellos. Obrigado, Edgar. Então, a gente vai agora dar ordem às falas e a gente vai começar, então, com a Lisete, desenvolvendo aí o raciocínio sobre a curadoria da Bienal de Berlim. Então, Lisete... Pois é, Fábio. Então, antes de falar da Bienal de Berlim, eu vou pedir licença para fazer um desvio, porque toda vez quando eu recebo um convite, primeiro eu leio atentamente qual é o tema, né, o que estão me pedindo. E o título desse seminário, A Arte do Possível, me incomodou. E esse incômodo durou um certo tempo, até ser desfeito. Então, eu queria falar desse incômodo, esperando que eu chegue a falar minimamente, não da Bienal como um todo, mas de um artista que eu vou escolher, como já temos 2 artistas aqui, vou apresentar, talvez, um artista importante dentro da nossa temática, que é a Marwa Arsanios. O incômodo do tema do possível é por entender que nosso trabalho como produtor e agente de cultura é sempre lidar com o impossível. Então, para mim, a dimensão do possível, trabalhando com arte e cultura, e ainda mais num país como o Brasil, não dá conta, efetivamente, do que nós fazemos em contextos sociais que são tão vulneráveis. Eu vou pedir para colocar a primeira imagem que eu tinha solicitado para a organização, porque essa é a imagem de um fotógrafo, do Léo Correia, que apresenta o meteorito como um dos poucos sobreviventes do incêndio do Museu Nacional. Essa é uma imagem que eu trouxe para Berlim e que eu trouxe um pouco no mesmo ano que inauguraria o Fórum Humboldt aqui em Berlim, né? Uma grande multimilionária empreitada que reuniria obras e artefatos de vários lugares do mundo e cuja origem dessa coleção está em disputa, né? Então, como falar da reconstrução de um museu colonial, afinal de contas, também, em Berlim, no mesmo ano que se inauguraria um Humboldt Forum aqui em Berlim. Isso ficou agora para esse ano, para dezembro, né? Vocês podem ver nessa imagem que bem do lado direito, no alto, tem uma imagem menor, que é a imagem da expedição do Flávio de Carvalho para o Amazonas, né? E com esse cruzamento, a gente inverteu, digamos, a expedição desse homem branco na Amazônia, e a gente inicia, digamos, nossa reflexão aqui em Berlim, assim que nós chegamos, né? Então, para mim, essa arte do possível, sendo atravessada pela pandemia durante a produção da Bienal, ela levanta, obviamente, questões éticas, né? E imagino que, para quem nos escuta aí no Brasil, sobretudo, é muito difícil colocar o conceito de solidariedade
quando uma Bienal Internacional Europeia anuncia suas datas de realização a despeito da maior parte dos artistas ainda estarem em lockdown nos países do sul global. Então, eu queria chamar a atenção para a violência implícita na decisão inicial de fazer a Bienal acontecer em 2020. Ou seja, para nós, o capítulo mais substancial da Bienal havia iniciado um ano antes. A gente abriu a Bienal efetivamente em setembro de 2019, num bairro de imigrantes, em Wedding, com uma programação cheia de vida, com uma programação que tinha pequenas exposições, performance, projeção de filmes, workshops, com crianças, com adultos, enfim, toda uma dinâmica, né, de estar junto. Isso me lembra um pouco a escuta que a Bia Lemos falava lá de Sorocaba, e a gente fez isso, de certa maneira, no bairro de Wedding, e de repente nós fomos interrompidos nessa maneira de trabalhar e tivemos que adotar uma série de restrições, controle de circulação, higienização, uso de máscara, distância física, tudo isso. Então, como falar de solidariedade, né, que era um dos nossos temas também, no momento em que tivemos que aprender novamente a desacelerar e, logo em seguida, a cultura da substituição já veio colocar novas normas, né, de organização, né? Esse novo normal se colocou, e eu acho que isso é importante dizer, nos colocou uma ordem que eu chamo do impossível, porque ter aberto a Bienal, nas condições que a gente se encontra, com as incertezas ainda pairando, né? Com pessoas hospitalizadas, morrendo, familiares em estado de lockdown, fronteiras fechadas, empresas transportadoras com orçamentos totalmente desencontrados, enfim. Esse cenário atingiu diretamente nossas relações de trabalho. E tivemos, depois de mais ou menos 2 meses, que reencontrar forças para voltar a mobilizar o desejo coletivo e para rediscutir, não digo o projeto, mas as condições orçamentárias e a viabilidade de cada projeto comissionado. O custo humano dessa empreitada ainda vai ter que ser feito, né? Eu acho fundamental a gente se colocar de maneira humilde em relação àquilo que a gente ainda não consegue calcular. Mas era importante evitar o cancelamento da Bienal. Então, nesse sentido, para nós, a corrida para fazer acontecer, falar com todos os artistas, escutar dos artistas a necessidade do projeto acontecer ainda este ano, para não abortar, evidentemente, todo um trabalho que vinha levando mais de um ano, era não só fundamental, como também uma necessidade do trabalho sustentável que havia sido feito no sentido de criar um diálogo em Berlim que nunca havia existido, como, por exemplo, trazer obras de 2 museus, como o Museu de Arte Osório César e o Museu de Imagens do Inconsciente, e contextualizar a importância aqui do Hans Prinzhorn e da contextualização, digamos, da antipsiquiatria também
no Brasil, né? Sem contar, enfim, numerosos artistas latino-americanos, filipinos, etc. Então, é preciso dizer também que os temas que trabalhávamos já tinham sido colocados como plataforma conceitual antes de sermos atravessados pela pandemia. Então, falávamos de necropolítica, falávamos de novas formas de nacionalismo, falávamos de fanatismo, de patriarcado capitalista, extrativismo, devastação ecológica. Tudo isso estava na ordem do dia e o que percebemos é que, efetivamente, a pandemia só veio aguçar e aprofundar o fosso, né, que nos separa, enfim, que separa os países do Sul, né, do lugar onde a gente está aqui. Então, foi absolutamente necessário criar um protocolo ético, dizer que não cederíamos nenhum centímetro de nossa posição, e nesse sentido que eu acho que a palavra possível, ela é perigosa para a gente, porque ela pode parecer, uma coisa que a Rosa Luxemburg chama atenção, ela pode parecer oportunista, né? A Rosa Luxemburg dizia que o oportunismo é a arte do possível. E o que eu quero insistir é que fazer uma Bienal nessas condições é insistir que, antes de mais nada, temos que nos preocupar com os nossos próprios princípios e não se dobrar, digamos, aos princípios que vão ser ditados por uma situação de exceção, nesse caso, né? Então, a consulta a todos os artistas, o remanejamento dos projetos, tudo isso nos deu a certeza que nós poderíamos seguir, porque era um desejo coletivo, digamos assim, né? Eu quero, não vou entrar nos detalhes das 3 experiências que antecederam a abertura desse 4º capítulo, digamos, que a gente está chamando de epílogo, né? Mas eu quero apresentar um artista para poder trazer para vocês como é que nós entendemos a presença do artista ativista e curandeiro, de alguma maneira, nessa Bienal. Como é que isso se deu, né? Eu queria pedir para trazer uma imagem da Marwa Arsanios, e com a Marwa eu quero trazer uma coisa que pode parecer fora de moda, mas que para alguém da minha geração é muito, muito importante, que é o título desse tríptico, enfim, dessa trilogia que ela fez, que se chama Quem Tem Medo da Ideologia. E o tema da ideologia é absolutamente necessário para a gente entender o tipo de feminismo, esse feminismo ecológico que a Marwa traz, e que ela vem trazendo desde 2017, acompanhando comunidades de movimentos de mulheres inseridas em lutas pela terra, né? A pergunta que ela se faz é que tipo de democracia podemos imaginar sem a presença de um Estado? E essas mulheres que a Marwa vem acompanhando no cinema que ela faz, nas instalações que nós vemos, é fundamental, porque ele recontextualiza um feminismo dos anos 90 que escamoteou a análise ideológica, afirmando, por exemplo, que a igualdade de gênero já era uma etapa vencida. A gente precisa entender, e nisso, sei lá, a Rita Segato tem um ensaio fundamental que se chama O Édipo Brasileiro, em que a gente
ver com clareza até que ponto a gente só pode falar de emancipação feminina quando a gente resolver o problema racial, né? Porque o trabalho reprodutivo no Brasil continua sendo feito por mulheres subalternas no âmbito doméstico. Então, com essa crítica, o que acontece? Marwa foi buscar um feminismo para além de um tipo de vida liberal da classe média, e ela encontrou isso na militância ecológica, e nesses filmes que ela vai fazendo, em que a área rural, né, é o território onde se dá a luta pela terra, e onde, por acaso, também são essas mulheres que são guardiãs das sementes, das fontes de água ou da biodiversidade necessária à subsistência. Então, na figura de artista cuidadora e ativista, nós vemos aqui um exemplo que eu estou trazendo simplesmente para a gente ter 3 artistas na nossa apresentação, além da Aline e do Khaled. Quero concluir com uma outra advertência que a Marwa nos faz, que é a repercussão desse tipo de debate na esfera da arte, né? Que é uma esfera regulada pela lógica do extrativismo. Então, uma preocupação que a Marwa tem, eu trago aqui porque ela é nossa também, é como evitar a transformação justamente dessas vidas precarizadas em mercadorias cultuadas nas bienais internacionais, né? Como evitar que a apropriação desses saberes genuínos, né, se transformem em outra coisa a partir justamente da exploração de mazelas alheias, ou enfim, de temas que são genuínos dentro de seus territórios, né? Eu, com isso, queria continuar insistindo que nós estamos aqui com o compromisso de driblar justamente os limites do possível e com isso trazendo uma reunião, digamos, de profissionais, pessoas, artistas e colaboradores que trabalharam de um modo a dar uma fisionomia outra, né, para uma classe social que finalmente talvez comece a ver uma outra narrativa histórica que possa abraçá-la. Então, eu acho que fazendo isso, consequentemente, estamos enunciando que estamos com essas pessoas protagonizando a mutação, né, de uma nova era. Obrigado, Lisete. Acho essencial você sempre problematizando aqui as questões e eu acho que a gente vive esse momento realmente onde as palavras têm pesos e elas têm sentidos e a gente precisa realmente sempre estar explorando, né, os sentidos e os pesos dessas palavras e colocando, de fato, os significados, né, isso é essencial, né, da gente não dar nada por batido. A gente volta daqui a pouco, então, Lisete, eu vou agora chamar a Aline para falar e depois da primeira rodada de falas, voltam todos para a gente responder as perguntas. Então, Aline... Bom, assim como a Lisete, eu fiquei pensando também no título do seminário, e eu acho que ontem já foi bem interessante ouvir as problematizações do título e a fala super bonita do Antônio Donato, mostrando para a gente como a dinâmica dos ecossistemas na Terra pulsam como um coração.
Mas uma coisa que eu queria pontuar, que eu achei curioso, é essa dificuldade do ponto de vista científico de perceber o conhecimento afro-indígena como conhecimento, né? Eu digo isso porque o Antônio Donato, tenho certeza que, com a melhor das intenções, comentou que a fala da Nayara era uma fábula, né? Uma fábula indígena. E é uma interpretação muito comum que os itãs das culturas afro-brasileiras e que as histórias indígenas sejam, de certa forma, infantilizadas, tradicionalmente virando livros infantis ou sendo compartilhados em escola como história, né? E eu acho que com o meu trabalho, o que eu tento fazer é compartilhar esses entendimentos de mundo e tensionar a relação entre essa experiência, esse entendimento de mundo e um entendimento de mundo ocidental hegemônico, né? E aí, falando sobre essa separação entre natureza e cultura, eu vou ler uma passagem aqui sobre o Latour, porque eu não sou muito acadêmica, então não consegui explicar por mim mesma, então tem um textinho aqui. Os modernos tendem a separar esse mundo em repartições purificadas. De um lado, a natureza, representada pelo poder científico, o qual seria detentor da capacidade de acessar a realidade última do mundo natural. Do outro, a sociedade ou cultura, representada pela política em seu sentido mais amplo, isto é, de governo de pessoas. A partir dessa delegação de cada um a um domínio, dos não-humanos, no caso a natureza, e dos humanos, sociedade e cultura, os modernos criaram uma separação radical. Agora entre eles e o resto do mundo. Enquanto todos os povos acionariam o domínio social, só os modernos, através da ciência, seriam capazes de mobilizar a natureza. A natureza, ela, permanece única, exterior e universal. Assim, o problema teórico da relação entre natureza e cultura converte-se no contraste entre crença e realidade. As concepções nativas são tratadas como meras crenças, em contraste com o conjunto científico de asserções genuínas sobre a realidade. Embora eu ache que a beleza da mesa de ontem foi exatamente essa prática do Antônio Donato de se aproximar do pensamento ameríndio, eu acho que foi também interessante poder pontuar essa questão da interpretação de uma história ameríndia como fábula. E eu acho que é interessante um exemplo que eu queria compartilhar desse como essa separação está tão naturalizada que até quando as pessoas têm a intenção de desconstruir essa separação, elas ainda reforçam. Um exemplo que eu posso dar foi de quando eu participei da Bienal de Sharjah, e um dos trabalhos que eu apresentei é sobre uma barragem no Líbano, que estava sendo construída no Líbano, e esse rio que estava sendo barrado, acreditava-se que ele se tornava vermelho uma vez por ano, para nos lembrar do assassinato de Adonis, que teria sido assassinado nesse bosque. Existe uma explicação científica para o mesmo fato, que é o degelo nas montanhas, os sedimentos vêm carregados pela água e tornam o rio vermelho. Ao escrever o texto sobre a obra, eu muitas vezes tive que relutar com quem estava escrevendo o texto, porque a pessoa terminava escrevendo o evento científico do degelo é associado a isso. Então, como se a realidade fosse o evento científico e a percepção de que seria o sangue de Adonis fosse invalidada. Tipo, o pensamento hegemônico que é uma coisa ou outra. E eu acho que é bonito os pensamentos ancestrais, é que existe a possibilidade de ser uma coisa e outra. E eu acho que no meu trabalho eu tento compartilhar esse entendimento de mundo e eu entendo isso, na verdade, como uma forma de colaborar para a luta anticolonial, porque essa separação de mundo em categorias é uma proposta que vem a partir da colonização do mundo. E aí eu acho que posso falar um pouco do trabalho que eu apresentei na Bienal, que é a Cruz do Sul. Esse trabalho ele começou enquanto ideia quando aconteceu o crime ambiental em Mariana, e vendo aquelas imagens do Rio Doce morto, né, por uma
empresa que levava o nome do rio, inclusive, a Vale do Rio Doce, né? Já chamou Vale do Rio Doce, com a BHP, enfim, juntos sendo responsáveis pela Samarco. E aquelas imagens de morte, humanas e não humanas, me fizeram pensar, enfim, apesar de, além de todo o ódio e desespero que aquelas imagens causaram, acho que em todos que vivem no Brasil e entendem essa precariedade em relação ao trato com o meio ambiente, eu comecei a pensar sobre esse lugar de exploração infinita que o Brasil ocupa e outros países do Sul ocupam historicamente, né? Esse lugar do extrativismo. E de como o risco de práticas como a mineração, que é a questão que a mesa anterior estava falando sobre o racismo ambiental, como ele é obliterado, o risco que essas práticas têm, eles são completamente obliterados do produto final. E esses riscos, que muitas vezes acontecem, como foi o caso, né, devido à negligência em Mariana e Brumadinho, as consequências dessas práticas super violentas de degradação, elas ficam para essas populações que não têm direito à voz, não têm direito à decisão, né, sobre o que será feito em seus territórios. E isso, somado a pesquisa que eu comecei a fazer a partir daí, eu comecei a pensar, eu senti um impulso de tentar tornar essa distância entre a extração e o produto final mais visível e aproximar do público a ideia de risco, de certa forma, porque o público que vai numa exposição geralmente não é o mesmo público que sofre quando uma barragem rompe, né? Então, um desejo de tornar visível, de certa forma, ou mais próximo. E aí, bom, inspirado em algumas coisas, inclusive na queda do céu do Davi Copenau, quando ele fala os brancos diferentes de nós não temem a queda do céu, e pensando na história dos minerais, de onde eles vêm, eles na verdade são resultado da explosão de estrelas, né, e como, enfim, eles chegam à Terra, e pensando também no testemunho, no testemunho que são os minerais de toda a história humana, e também considerando a constelação do Cruzeiro do Sul, que é um símbolo usado, enfim, é o símbolo do Mercosul, está no meu passaporte brasileiro, está em muitas bandeiras de países do Hemisfério Sul, e tentando entender também essa representação, né, internacional, assim, do Sul global, especialmente, eu acho que para mim foi importante pensar a constelação enquanto, primeiro que a constelação é considerada uma cruz, mas ela foi primeiramente descrita assim por João de Faras, que foi o astrônomo da Esquadra de Cabral. Então, na minha pesquisa, por exemplo, uma das constelações ameríndias da qual essa constelação faz parte é a constelação da Ema. Então, até selecionar essa parte da constelação e defini-la como cruz é um ato colonizador, né? Um ponto de vista cristão, entender como cruz. Embora outros povos, se não me engano, alguns povos aborígenes também separam essa parte da constelação como uma cruz. Com certeza não com os mesmos significados e simbologia. E essa constelação ela foi usada pelas navegações, porque é uma constelação que aponta o sul, então era importante para guiar as navegações para chegar ao sul. E eu decidi então refazer essa constelação no espaço positivo com rochas brutas dos minerais que o Brasil mais exporta. E aí eu precisava marcar no chão a posição de onde se veria a constelação como ela é. Porque como ela está disposta no espaço positivo, e existem distâncias diferentes da Terra, de cada estrela, e posições, você pode entrar na instalação e ver de diferentes ângulos. Então, para marcar a posição de onde você vê a constelação como a gente vê ela no céu, eu fiz um compasso, desculpa, tradução vagabunda, uma bússola no chão, uma rosa dos ventos, na verdade, com materiais de computador, chama placa de circuito. Desculpa, tô tendo que traduzir um pouco as coisas, porque eu tenho falado em outra língua ultimamente sobre isso. E
E, na verdade, originalmente eu tinha pensado nesse trabalho no Brasil e eu tinha pensado em fazer com placas, com pedras portuguesas, esse marco no chão. Mas aí, conversando com amigos, porque, enfim, todos os meus trabalhos envolvem muita troca, inclusive meus últimos 2 trabalhos foram também resultado de eu ter ido ao encontro do MAB, do Movimento de Atingir Sul Barragem, no Rio de Janeiro, um movimento importante com o qual eu tenho seguido bem de perto, e acho que todos os brasileiros deveriam seguir também. Então, eu conversando com amigos sobre como substituir a pedra portuguesa aqui, não tem essa mesma simbologia. Terminei chegando nesse material, que eu acho que foi bem interessante também para mim, porque, de certa forma, ele funciona um pouco como uma crítica às possíveis soluções colocadas na mesa quando se fala de aquecimento global, né? Porque, no momento, nós temos plano A e plano B. Plano A seria diminuir as emissões de carbono, que não está funcionando. E aí o plano B, muitas vezes advogado pelas pessoas do Vale do Silício, seria geotecnia, né, colocar espelhos fora da Terra e outras soluções do gênero, que são soluções que ignoram o fato de que não importa o quanto a ciência avance, cada vez que a gente avança, a gente descobre que a gente não entende o todo e como funciona o todo. Então, pensar que uma peça em um certo lugar vai compensar um desequilíbrio num sistema planetário é uma arrogância, para mim, uma arrogância muito absurda, humana, mais uma vez. E aí eu acho também que, falando dessa questão do conhecimento científico e conhecimento ancestral, e já que eu falei da Califórnia, acho que bom, a arte do possível também me incomoda no sentido de que, acho que uma frase que ficou muito famosa foi aquela frase do Jameson com o Zizek, né, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí essa frase me faz pensar numa citação da Ursula Le Guin, que ela diz: vivemos no capitalismo, seu poder parece inescapável, tal como era o direito divino dos reis. Qualquer poder humano pode ser resistido e mudado pelos seres humanos. A resistência e a mudança começam frequentemente na arte. Enfim, ela está falando, na verdade, da escrita, que é a arte dela, né? Mas eu tenho o que eu penso enquanto prática, enquanto artista, é que talvez o papel da arte seja o de pensar, ou de provocar reconexões, né, cognitivas, de certa forma, a imaginar outros mundos, imaginar outras possibilidades. E aí, falando da Califórnia, por exemplo, uma coisa que eu estudei ano passado para um outro projeto que eu acho bem interessante são o que eles chamam de cultural burning, né, que é o incêndio cultural, digamos assim, ou queimada cultural, que é uma prática ancestral que os nativo-americanos da Califórnia faziam, que era uma forma de manutenção do ecossistema da Califórnia, e que os colonizadores achavam que era uma coisa absurda, louca, que os indígenas quisessem tocar fogo em tudo, e proibiram essa prática, e logo depois veio o movimento ecológico, que dizia que quanto mais árvores, melhor. E hoje existe uma retomada e uma aproximação da ciência com os conhecimentos nativos também nos Estados Unidos, e está se percebendo que a prática do cultural burning é uma prática de queimada controlada, que consegue, de certa forma, promover uma manutenção do ecossistema, que garante com que você não tenha tanto acúmulo de combustível, para quando a queimada acontece ela ser mais controlada, e garantir o acesso da água aos lençóis freáticos que alimentam os rios, né? Porque também está muito seco. Isso acontece porque tantas árvores secas e tantos arbustos secos, quando chove, toda a água é absorvida e não consegue penetrar no solo. Então, existem muitas descobertas da ciência recente que é interessante perceber como o pensamento ameríndio, o pensamento afro-indígena, porque muitas coisas, há muito diálogo aí, especialmente no Brasil, ele já discute isso há muito tempo, né? Tipo, recentemente tivemos os cientistas falando sobre a conexão dentro da floresta, como toda floresta se comunica pelas raízes, e há quanto tempo se fala disso, né? Eu acho que é isso. Acho que eu posso concluir assim.
Super obrigado, Aline. Muito lindo seu trabalho, muito linda a reflexão. Vamos passar agora para o Edgar, que vai também ter 15 minutos. Edgar, bem-vindo. Entonces, lo primero fue un performance, ahora vamos a hablar. Sí. Entonces, para mí es interesante que en estos, hasta que la gente haya llegado a reflexionar todos colectivamente sobre el tema de la naturaleza y la cultura en medio de esta crisis, ¿no? Porque la naturaleza y la cultura ha estado presente todo el tiempo. Entonces, aun cuando nosotros no hemos estado, nosotros somos el producto de la naturaleza y de las culturas pasadas. Y pensando en las culturas que nos anteceden, las culturas antiguas de distintas partes del mundo, yo pienso en la cultura en el que fui, en el cual yo nací y crecí y fui desarrollado, y de ahí viene toda esta raíz, tanto corporal como de pensamiento y de prácticas. Entonces, yo quería compartir con ustedes un fragmento de la creación del mundo según el Popol Vuh. Yo no sé si ustedes ya habían escuchado algo sobre el Popol Vuh o no. No. O va a ser la primera vez. Entonces, sí. El Popol Vuh habla sobre la creación del universo. Entonces, es algo breve y de ahí yo voy a dar continuidad para ir haciendo otras articulaciones, tanto con la actualidad, el pasado y cómo nos proyectamos en lo que se viene, que llamamos futuro. Entonces dice así: no había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosque, solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba el mar en calma y el silencio en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia, solamente había inmovilidad y silencio. Silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepehukúmatz, los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad, estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama Gukúmatz, de grande sabio, de grandes pensadores, es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios, y así contaban. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gukúmatz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, Tepeu y Gukúmatz. Hablaron pues, consultando entre sí, y mediando se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos, y entonces se manifestó con claridad mientras meditaban que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y el crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del ser humano. Entonces, así más o menos comienza este libro sagrado que está escrito en el idioma original que se llama el Popol Vuh. Entonces, bajo todo este panorama de literatura indígena ancestral que fue escrita en Guatemala, poco de esto, de ahí vienen mis raíces, y me parece interesante de cómo a través del arte las personas conseguimos atravesar
distintos espacios físicos y distintos espacios de tiempo también, y cómo esto unimos entre las situaciones antiguas y las situaciones contemporáneas, cuáles son las necesidades de escuchar y regresar hacia el pasado para proyectarnos en el futuro. Y de ahí, entonces, parte de mi trabajo como artista es hacer estos recorridos de tanto de tiempo y de espacio físicamente. Entonces, con todo toda esta experiencia, para mí es interesante toda esta temporada que estoy pasando acá en Brasil, hacer ese tipo de reflexiones, cómo está ligado, cómo cuando uno observa la ciudad, esta ciudad está muy, o sea, en algún momento, cuando yo leo el Popol Vuh, consigo imaginar cómo era este sitio antes de la creación. Entonces, silencioso, y solo se veía el mar, sin ningún ruido. Y entonces todo eso para mí es interesante, cómo nosotros somos productores cómo el ser humano es uno de los grandes productores de grandes máquinas que se dedican a destruir la naturaleza, ¿no? Y nosotros dirigimos como humanos esas máquinas y creemos que con eso, con todos esos avances de maquinaria, nos proyectamos y creemos que hemos superado el pensamiento y la manera de vida de nuestros antepasados. Y entonces, pensando en eso, uno es un ser que camina y que tiene un contacto de distintas maneras con las distintas dimensiones y los distintos tiempos que permite la vida. Entonces, yo quería también hablar un poco sobre el trabajo que estamos mostrando ahí en la Bienal, y también contar un poco del proceso de la construcción de la obra, la relación que hay entre Brasil y Guatemala, cómo a través de estos dos países, que en verdad la tierra es una sola, entonces se consiguen hacer articulaciones y pensamientos, y si pudiéramos pasar alguna de las imágenes que están ahí, sería increíble. Entonces, ese trabajo que ustedes consiguen ver en la pantalla es un trabajo que hice en el 2015, en el cual yo ponía ese suéter como un elemento para abrigarme del frío en Guatemala, porque en donde yo vivo está a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, entonces hace mucho frío. Y entonces lo que pasó es que en ese abrigo que yo tengo ahí, junto con mi hermana, ella costuramos los nombres de los idiomas indígenas de Guatemala, el cual en los idiomas es en el cual se guarda el conocimiento de los pueblos, el cual permite la vida, permite la comida, la alimentación. Es en esos idiomas donde se guardan los conocimientos de resistencia, los conocimientos ligados a nuestra conexión con los ancestros, y la cual es ahí donde el pensamiento colonial y el neocolonialismo intenta ingresar para seguir extrayendo como se extrae la materia en los distintos sitios en América. Entonces, para mí el suéter es como un mosaico de idiomas que abrigan el cuerpo mío, el cuerpo de mi gente, el cuerpo de mi pueblo, el cuerpo de los pueblos originarios de América. Entonces,
sobre eso va ese trabajo. Entonces, sí. Y que entonces normalmente yo tengo puesto el suéter y ahora con el tema de no estar presente, para mí es interesante cómo a través del arte podemos construir elementos que pueden ser una extensión más de nuestro pueblo y de nuestro cuerpo y de nuestras ideas. Entonces, yo creo que voy haciendo un cerramiento con esa idea para dar continuidad con las otras que vienen. Entonces, parte de las cosas que yo traigo dentro de la propuesta de arte y que yo hago es, por ejemplo, traer las memorias de mis antepasados, y en este caso yo traje para Sao Paulo, que fue donde yo vine, donde yo vine y donde yo estoy. Ahorita estoy en Belo Horizonte, traje un poco el canto de mi abuela que hacía para llamar los espíritus de los pájaros y las aves, que ella, cuando ella daba semillas, semenches de millo para los pájaros, ella hacía un canto que decía, kit, 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 y mientras mi abuelo, ella hacía el canto, ella hacía un recorrido dentro del patio de su casa, y mientras ella hacía el recorrido, el sonido se expandía. Este canto hacía mi abuela en el patio de su casa, y mientras ella hacía el canto del kit kit, el sonido se expande en el espacio, y mientras el sonido se expande, los pájaros escuchan y vienen al suelo, al chón, para venir a pegar las semillas de maíz. Y entonces para mí es interesante traer ese canto que invoca el espíritu del ave, del espíritu de la gente. Y entonces también es una metáfora de cómo cuando uno cuando coloca fuerza y espíritu a la creación, consigue mover algo en el ser humano. Entonces, por un momento, el arte se vuelve la semilla y las personas nos volvemos el pájaro. Esa es más o menos la idea, y entonces en esta ocasión es interesante colocar aquella lona dentro de la arquitectura moderna y concreta, que es muy representativo de América Latina y de América. Entonces, cómo algo inmaterial se queda en algo concreto. Entonces, unir esos puntos y contrapuntos que hacen parte de nuestra vida. Posterior a eso están estas otras imágenes en las cuales para mí uno de los performance, pero también al mismo tiempo, más allá del performance, es uno de los deseos que yo tenía, que he tenido siempre en mi vida, de pensar en cómo fue la cultura maya, la civilización maya. Yo he revisado libros, documentos antiguos, vasos de cerámica, en los vasos de cerámica se puede observar la historia del pueblo y la cotidianidad de los gobernantes de las ciudades mayas como Tikal, en el cual ellos visten dentro de su cotidianidad o dentro de una ceremonia la piel del jaguar. Entonces, en aquel tiempo, uno de los abrigos más importantes estaba las pieles, y entre toda está la piel del venado, la piel del jaguar, de la onza, como llaman acá. Entonces, entre toda esa piel, entonces era una conexión entre el mundo, entre esta dimensión de la tierra, entre la dimensión del inframundo, la dimensión de los muertos, y la conexión con el supramundo, con la dimensión donde habitan los dioses. Entonces, para mí eso fue bien fundamental. Por ejemplo, el hecho de conseguir en un lugar donde venden cosas de segunda
mano, esta piel. Y al encontrar esta piel se vienen varias ideas de cómo dignificar lo que queda de aquel animal, que ya solo es la piel. Y entonces para mí fue fundamental hacer esa caminada dentro del sitio de la Bienal, donde aquel edificio, cuando se hace la apertura de la Bienal, concentra tantos conocimientos de distintas partes del mundo y se quedan ahí. Y hacer esa caminada, hacer ese percurso dentro del edificio sin encontrar ninguna obra, encontrar el vacío, encontrar el silencio, intentar reconstruir la memoria de lo que ya pasó ahí en aquel sitio, también es un poco una experiencia parecida cuando yo visito los sitios y ciudades antiguas mayas en Guatemala, porque la única conexión que uno tiene es que, entre una de las conexiones que uno tiene es que aquí estuvieron nuestros antepasados. Y entonces, cuando uno está dentro de la Bienal, uno piensa, aquí se expuso la obra de tal artista. Entonces, es un lugar donde se resguarda mucha memoria, pero hay que tener otros códigos para accesar a ese tipo de conocimientos. Entonces, hacer ese caminar dentro de aquel edificio concreto, un indígena de descendencia maya cachiquel cubierto con la piel de un jaguar que comió, que se desarrolló sobre esta tierra brasileña, es una afirmación de la destrucción de los límites de las fronteras que se imponen como países, para mí es borrar un poco aquel límite que puede haber entre Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Guatemala, solo somos uno, ¿no? Y eso para mí es algo fundamental y es algo que todos debemos de contribuir para la construcción de ese otro mundo posible, de ese distanciamiento que puede haber entre países y entre ser humano, naturaleza y los animales. Muchas gracias por el espacio e por la invitação. E demos Mas a gente volta daqui a pouco nas perguntas. Nas perguntas sim, a gente volta, tá bom? Sim, está bom. Super obrigado. Não, a função de mediador, gente, é uma função muito terrível, porque é ficar tendo que controlar o horário de pessoas tão brilhantes e especiais. Então, não é fácil. Agora vai ser mais difícil ainda, porque está chegando Agustín Pérez Rubio, que é o nosso próximo falante. Agustín, que alegria te ver aqui, que bom que a gente está juntos. Boa fala. Fabio, estamos muito contentos porque la Lisette y yo, esta Bienal es una Bienal de, como yo falaba, de muito capital sensible, capital de relaciones y también una red, ¿no? Una red de artistas, de afectos. Y también eso es lo que quizá la pandemia nos hizo valorar más. Esa idea de cura, del curador, la idea de no solamente de sanar nada, sino de acompañar, de estar al cuidado de los días eternos, no sé cuántos días estuvimos con Edgar falando, ¿no? Edgar puede falar la Lisette y yo, era una delicia estar horas y horas falando desde Berlín a Belo Horizonte. Ese tipo de relaciones es algo que también se construye y que está vivo en esta Bienal. Mas me gustaría comenzar a hablar, si se puede, Jamil, con la imagen de Edgar, con esa imagen de ese hombre que entra en un espacio blanco, un espacio moderno, en esa iglesia que nosotros hemos construido en el KB, para falar de fanatismo, para falar de Deus. Mas el Deus que nós estamos falando não é solamente el Deus religioso. Estamos falando desse fanatismo, desse fascismo, del capitalismo, el Deus del capitalismo, mas também el Deus de la data, el Deus de internet incluso, ¿no? Como
cuál es esta paranoia, ¿no?, que nós tenemos hoy en día de qué manera estamos utilizando las cosas, como falaba Aline, y no somos conscientes de toda la parte extractiva y todo el material que está detrás y que sin querer estamos realmente usando o extractivando. A mí esta imagen me es totalmente muito conmovedora, porque para nós que el Edgar esté atravesando ese espacio blanco de columnas es como la nuestra iglesia que hemos construido. Entonces, cuando la gente ve el KV e fala sobre, vocês estão falando de Deus, vocês estão falando da Grécia, vocês estão falando de capitalismo, e depois torna a sua mirada, a sua gaze al vídeo del Kalel. Justamente ahí estamos hablando también de esa iglesia que es el mundo del arte contemporáneo y de qué manera la nuestra Bienal, en nuestro epílogo, fala justamente de esas grietas que tenemos que acontecer en los nuestros instituciones y de qué manera también el KV, la Bienal, los museos, y luego hablaré del nuestro tercer episodio de ese museo invertido en el Gropius Bau, también son esas grietas que debemos totalmente de ir abriéndolas, ir intentando que poco a poco estos artistas, ¿no?, artistas como Edgar, hacen esta distinción de qué manera el icono de la modernidad brasileña está implícita en una parte de la negación de un conocimiento que ha sido durante años segregado, ha sido invisibilizado, ha sido negativizado. Y ahí es muy fácil, ¿no? Y no solamente las bienales o los museos, sino las ideas del conocimiento. Cuando ustedes vinieron con esta idea, ¿no?, sobre cómo la naturaleza y la cultura ha sido siempre desde un pensamiento positivista, eurocentrista, ¿no?, ha sido totalmente bifurcado, ¿no?, ha sido en cierta manera haciendo una división de conocimiento. Esto es algo que realmente se implica sobre todo a partir de la colonización y de la idea de colonialidad, de qué manera incluso todo ese conocimiento que ha venido de la propia, incluso cientifista, lo que ha servido realmente desde la posición eurocéntrica, ha sido para completamente polarizar, casi hacer un binomio de algo que realmente no era así. Entonces, hoy yo acá me presento después de estar escuchando a muchos curadores que admiro, ¿no?, como el Tiago, la Bea Lemos, que incluso en la nuestra Bienal escribió sobre Kalel, Lisette y Aline. Yo hoy voy a hacer un estudio totalmente diferente. Yo me presento como la persona de donde nací, europeo. Entonces, utilizando las mismas maneras que los europeos, que los colonos intentaban hacer sobre las comunidades que encontraban con esa terminología de etnografía, voy a intentar hacer lo mismo con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en una pequeña escala con la Bienal de Berlín. La Bienal de Berlín visto desde la práctica alemana, europea y eurocentrista. Lo que está aconteciendo, y yo me posiciono casi como un investigador europeo, mirando al europeo en este sentido, e entendiendo para mí de qué manera la nuestra Bienal ha puesto sobre la mesa una cuestión de molestar, perturbar, no entender, quizá mover esa mirada, ese olhar eurocentrista y de ese binomio entre naturaleza y cultura. ¿Por qué? Y ahí me voy a referir a trabajos como el del Kalel, mas también, por ejemplo, a trabajos como el de Antonio Pichilla, artista amigo de Edgar Cachiquén. Por favor, las imágenes.
en la exposición que hicimos, que estamos haciendo en el Gropius Bau, que nosotros hemos denominado el Museo Invertido. Invertido porque nos estamos aconteciendo una contranarrativa no lineal, ir justamente donde están los trabajos también de Aline, ¿no? Y de tantos otros artistas, esa contranarrativa a partir, ¿no? De entender cómo los museos, y en ese sentido los alemanes están ahora con el Humboldt Forum, ¿no? Creando para los próximos años, con la idea del Goethe, ¿no? Que está acá también ayudando en este seminario. Pero para mí es muy importante entender de qué manera estamos perpetuando y se perpetúa desde la institución esa noción eurocéntrica y esa colonialidad. Estos trabajos de Pichilla, estas esculturas que tienen que ver con su origen maya y este vídeo, no sé si tenemos más imágenes. Antonio está haciendo una performance, esta serpiente con los hilos, ¿no? En el vídeo donde Antonio está haciendo esta performance, donde agarra, por favor la siguiente, esta performance donde él a partir de un ritual de sanación, de sanación de las personas, en un gesto de estar latigando, como se dice, estar como malogrando diferentes elementos de la naturaleza hasta la casa de la persona. Es un ritual de sanación. Otro de los artistas que también está tratando esta idea de ritual, podemos ver, es el artista mapuche y cineasta y activista Francisco Huichaqueo. El proyecto de Huichaqueo, por favor, podemos ver la siguiente imagen. Es a partir de la trutruca, de invocar los espíritus, porque en la cultura mapuche también el espíritu tiene en los sueños, puede tener una derivación de la realidad del cuerpo también, de las creencias, mas también del cuerpo. Ahí Huichaqueo hizo una investigación para encontrar parte de la su cultura en Berlín. Y lo que encontró fue objetos del siglo XIX que pertenecían a la su cultura y estaban en el Museo de Dahlem. Él convidó a las conservadoras a traer esos objetos y poner una roca blanca, que es una roca que las machi, las mujeres gurús de la su cultura, soñan, dreams. Ellas son como una especie de chamanas que ayudan a la comunidad a no predecir, ayudan como una advisor, como una aconselladora a hacer las cosas. Y así ellas, a través de los sus sueños, le falaron al artista de tener que esos objetos, que eran objetos que tienen violencia, que esos objetos están contenidos con trauma, el trauma de la colonialización, de cómo esos objetos se trajeron hasta acá, hasta Berlín, tenían que ser sanados, ¿no? Entonces, él hace ese ritual con otros objetos también que pertenecen a la su cultura. Y otra ideas, otro artista que trabaja también sobre la idea de quizá no tanto un ritual, pero sí otro tipo de espiritualidad, ¿no? Puede ser la Virginia de Medeiros, la artista brasileira que vocês conocen muy bien. Ella fue convidada acá durante 3 meses, ¿no? A estar con nosotros, a hacer la segunda experiencia en nuestro espacio de Bedin. Ella, que está dentro del candomblé, ella encontró un terreiro, el único terreiro brasileño de candomblé en Berlín, en la Alemania. Ella convivió y ella invitó a en un sentimiento de sororidad de esta presentación de estas mujeres, de quiénes son y quiénes son en estos rituales. En este sentido, traigo, por ejemplo, estos trabajos, porque investigando las maneras que algunos críticos y periodistas alemanes están mirando y entendiendo estas maneras, estas otras cosmologías, estas culturas muchas que vienen de la naturaleza, de diferentes culturas, ellos
no pueden, no se sienten cómodos porque intentan y pretenden que estos trabajos son trabajos que les gustaría ver en el Humboldt Forum, solo pueden ver la etnografía de estos trabajos y no considerarlos desde una raíz estética, filosófica y artística como trabajos contemporáneos, o si no, son trabajos que dentro de estos trabajos tienen algo para ellos, algo de esotérico. Esto es interesante verlo en algunos críticos de prensa alemana cuando se refieren a la Bienal, que gustan la Bienal, pero este tipo de trabajos tiene una implicación para ellos esotérica o etnográfica. Ni más ni menos. Esto es muy interesante desde el punto de vista del arte, de la sociología, como europeo, mirando a los europeos, porque todos estos críticos y esta cultura alemana no ha dejado que perpetuar este racismo y esta manera de ver la otredad desde la sua etnografía eurocéntrica. No pueden entender, no tienen ninguna manera, ¿no?, de trazar un puente. Primera, desde un punto de vista sincero, honesto, de reconocer que hay muchas cosas en el mundo que no se pueden entender, o si no, lo que quieren, por supuesto, los críticos mayoritariamente hombres y blancos, alemanes, es entender, o nórdicos, que la única manera de ver esto es esotérico, y como no quieren ser nombrados o que el su sentimiento sobre estos trabajos tiene que ver con esoterismo, porque el esoterismo en la Alemania está muy junto al far right, al pensamiento extremo de derechas, quieren lavarse las manos, entonces prefieren casi no hablar de estos trabajos, porque si no les ponen a ellos en una diatriba. Ni más ni menos lo que quizá vengo acá a articular es de qué manera las estructuras en el siglo XXI, en un país centroeuropeo como la Alemania, que pretende, ¿no?, quizá desde el Goethe, desde otros, desde la Bienal o desde las documentas, todavía estar abiertos y entender que existen otros conocimientos, otras religiones, solo lo pueden ver muchas veces algunos, no todos afortunadamente, mas algunos críticos desde un punto de vista totalmente eurocéntrico, colonial e incluso racista. Más ahí me gustaría continuar, no sé si tengo un poquito más de tiempo, con otros trabajos, por ejemplo, con la Black Mamba, Natasha Mendoza es humana, podemos ver varios estilos del su increíble, podemos ver más imágenes, creo que hay 4 o 5 imágenes, sobre todo de archivos coloniales de la India, donde las mujeres no tenían que estar tapadas, ¿no? El su trabajo va sobre eso. Y aquí, quizá, después de ver el trabajo de Natasha y de Suman, el pasado domingo fui con una amiga al Hakabé a ver una increíble exposición que están haciendo sobre Adi Barbour y todo el Aldas, el Wildes Nemesis. Entonces, entendí también la manera, si estamos hablando de cómo construir la asociación de imágenes, ¿no? Un historiador del arte tan importante, ¿no?, de la Florencia, del Botticelli, ¿no?, de todo el barroco, el renacimiento, como fue Barbour. Ma cuando você mira esas imágenes de Barbour, lo único que ve es la historia europea. Muy poco tiene sobre orientalismo y sobre todo todos son hombres artistas. En la exposición incluso la única mujer que él pone los dibujos es la su propia esposa, Mary Jane. Entonces tenemos que construir de qué manera la nuestra mirada europea y de estos críticos alemanes, igual que yo como europeo fui criado, fue totalmente racista, totalmente extractivista y totalmente supeditada al conocimiento de la historia europea frente a otras historias, negándolas o subvirtiéndolas o subalternizándolas. Y en este sentido creo que es muy importante, al contrario, como también en ese sentido patriarcal,
toda la imaginería renacentista, barroca, ¿no? De Adi Barbour, y en eso podemos pasar a otros, al trabajo de otros artistas, en el sentido, Sian Dairy, ¿no? De la manera colonial, ¿no? Y otros artistas como que provenientes del sur global. La Bienal está, por favor, otras imágenes, por ejemplo, la de Naomi Rincón Gallardo y esas Mesoamerican Cosmologies, ¿no? De qué manera ella toma las cosmologías mesoamerindias para fabricar casi de una manera rap, ¿no? Y de una manera contemporánea, poner ese pasado y ese presente extractivista hasta llegar a Bartolina Sciascia, donde la diferenciación de ese extractivismo de la cultura no es solamente naturaleza, conocimiento, que también implica género y raza. En ese sentido, las nuestras miradas y las maneras de pensar no pueden ser segregadas de maneras de conocimiento, sino que a mí me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo de estos artistas porque raza, género, extractivismo, naturaleza y conocimiento va en uno y, como no, rebelión. Me gustaría concluir simplemente con un minuto del vídeo, el final del vídeo de Bartolina Sciascia para justamente fechar esta parte de la nuestra entendimiento del por qué tenemos que decodificar los nuestros saberes. De América Latina, los brazos armados de empresas que dominan a pueblos que asesinan con sistemas de divisas, a la gente que camina, que camina, que camina, la tierra agujereada, implosionada, torturada, patriarcada, patriarcada, patrullada para pocos, mucha plata para todos los demás, nada de nada, hombres y mujeres que nacieron para arruinarla, los suelos muertos de toda la Argentina, glifosato hasta en la sopa, lo que como contamina, esta humanidad deforme me da pena y me da risa, que le saquen, que le pongan, que le pidan lo que puedan, cuando explote todo esto va a escucharse otra vida. Obrigado. Incrível, incrível, Agustin, muito bom, muito legal. Queria fazer pelo menos uma pergunta para cada um aqui da nossa mesa e vou começar fazendo a primeira pergunta para a Lisete. Lisete, vamos aqui. Olha, eu gostaria de perguntar para a Lisete se ela poderia responder a pergunta que fez no final de sua fala. Como evitar o extrativismo de bienais e outros eventos? Quais estratégias a Bienal de Berlim buscou nesse sentido? Eu acho que a gente caminhou durante a Bienal num fio tênue, que era uma contradição entre a necessidade de demolição de tudo que o Agostinho mostrou muito bem, porque eu não sei, eu tenho ouvido muito a palavra negociação e ela me irrita. Então, eu acho que a gente está chegando num momento em que, não sei, a palavra revolução também está fora de moda, mas eu vou usar a palavra demolição. Eu acho que esse patriarcado, enfim, todas essas mazelas coloniais que a gente trouxe, elas requerem do nosso corpo afinal de contas, eu acho que não dá mais, assim, estamos sufocando e temos que agir, mesmo que tenha que ser violento. Isso é uma sensação que eu tenho, que eu tinha já quando eu estava no Rio de Janeiro, logo depois da morte da Marielle, assim, a sensação de que não era mais possível suportar esse estado de coisas. Por outro lado, nesse fio tênue, há toda uma questão do cuidado, né? Então, como você ser violento e, ao mesmo tempo, como você manter esse cuidado? E essa contradição,
né? Porque é no mesmo corpo que você vai ter que ser violento e vai ter que saber acolher outras vozes, né? E essas vidas mais vulneráveis, etc. E eu acho que a pergunta, eu não tenho resposta, a própria Marwa não tem resposta sobre como fazer esses trabalhos e expor esses trabalhos. Acho que sempre, para mim, o que me guia é um misto de intuição com ética, e nesse sentido, escutar tem sido a nossa bússola, né? A nossa bússola principal. Eu gosto de lembrar que essa é uma configuração de curadores intergeracional. Então, da mesma maneira que o Kal-El invoca permanentemente seus ancestrais, né? Alguma coisa que na civilização moderna, pós-moderna, eurocêntrica, etc., os mais velhos vão sendo descartáveis, né? Eu acho que na configuração que a gente criou, intergeracional, justamente, para mim foi um exercício de escuta. Eu sou a curadora mais velha do grupo, né? Então, me parece que essa escuta ela tem que realmente transcender tudo que nos ensinam em termos de limites, né? Enfim, de limites em relação ao que deve ser o respeito em relação ao mais velho ou ao mais novo. Com isso, o que eu quero dizer é que, não sei, a pergunta é grande, vasta e complicada. Não sei dizer, mas, sim, a escuta é fundamental. É fundamental, e o princípio ético e a sensação de que você só pode colocar um trabalho no espaço público tendo efetivamente o aceite coletivo das pessoas que você está trazendo para esse espaço. Agostinho, você quer fazer um comentário sobre isso também? Sí, me gostaria de añadir un poquinho, ¿no? Sobre lo que falou Lisette, que es cierto, que es la idea de escucha, mas hubo toda una serie, no solamente de protocolos de lo que falou Lisette, mas creo que una manera non extractivista de fazer los proyectos es entender que você toma algo, mas você dá algo. Es decir, hay toda una serie de proyectos con los museos, que Lisette puede falar perfectamente, con artistas, con comunidades, donde la Bienal, no solamente las curadoras, estamos agarrando el proyecto y presentándolo. ¿Qué dejamos ahí? ¿Cuál es la nuestra manera? En un momento, algo muy importante que escoité al Tiago es el dinero. ¿Dónde pone la intención y dónde pone el dinero você? Pues el dinero es no solamente restaurar unas piezas que vienen, dejar otras piezas restauradas, dejar unos marcos feitos a un museo que no tiene mucho dinero, devolver unos pósters impresos en Berlín a una comunidad Yanomami que el artista Sherenawe Haiki quiere para la sua comunidad. Y nós hicimos eso e enviamos a la comunidad a él para que pueda hacer. Entonces, no solamente es la escucha, también hay una actitud de estar abierto en esa idea, no es solamente una negociación, mas también es el devolver esa idea que trabajamos mucho, Lisette trabajó mucho, esta idea de restitution, ¿no? Que falamos con los objetos, también hacer restitution en la manera curatorial que nosotros estamos agarrando
que estamos compartiendo con esos artistas o con esas comunidades o con esos museos vulnerables. Excelente. Para a Aline, são duas perguntas, mas uma é muito rápida. Você citou um texto na sua fala e no chat do grupo, do seminário, várias pessoas ficaram perguntando de quem era o texto e chegaram até alguém a dizer de quem poderia ser, mas eles não tinham certeza. Então, eles pedem para que você responda qual é a citação que você fez. E a segunda pergunta, eu acho que até ela se junta com um pouco esse tipo de experiência de trocas e de redes que a Bienal de Berlim está fazendo, mas que a gente viu no Frestas também, ou seja, como é trabalhar dentro de um contexto que não é o do mercado, mas que é o da produção dessas bienais, né, de você ter um outro lugar, um outro espaço que não é o de criar objetos para venda. Se você se sente mais confortável trabalhando nesse lugar das bienais, etc., ou se você também busca trabalhar com questões de mercado. Bom, respondendo, o texto, na verdade, é um texto de um trabalho final de faculdade de uma amiga antropóloga maravilhosa, escritora, a Camila Caus, e ela estava escrevendo sobre Bruno Latour, eu acredito que é o Nunca Fomos Modernos, e eu estava falando para ela que eu precisava de um resumo porque eu não me sinto capaz de produzir ao vivo essa informação, apesar de saber o que eu quero falar, e aí ela compartilhou esse texto comigo, eu pedi permissão para citar, e ela autorizou. Mas Nunca Fomos Modernos, e sobre produzir para o mercado, produzir para a Bienal. Bom, eu fui tirada da cena alternativa do Rio de Janeiro para a Bienal de Sharjah, e depois veio esse convite para a Bienal de Berlim. Eu sou uma artista sem galeria, eu realmente não produzo para vender, assim, eu não produzo com essa intenção, e eu me sinto até inexperiente para responder essa pergunta, assim, porque eu nunca tive nenhum contato com galeria, eu não sei muito como é produzir trabalho sob encomenda, assim, nem pretendo fazer isso com certeza é algo que não me deixaria confortável. Eu já, sim, respondi propostas ou provocações de curadores, como a Poliana Quintela, Rio de Janeiro, que me convidou para produzir um trabalho com outros artistas para uma exposição itinerante que ela tem, que chama Nanica, e a ideia era que os trabalhos tivessem 10 por 10 centímetros, mas era completamente livre para fazer, porque a ideia é que coubesse tudo numa mala, que ela carregue e abra a exposição, tipo, na praça, numa escola. Então, eu já respondi provocações de curadores e propostas de curadores, mas, assim, para vender, nunca. Pensando sobre venda de trabalho, eu gostaria muito que, se algum dia algum dos meus trabalhos for vendido, que seja para instituições públicas, onde é possível para as pessoas terem acesso e verem, não que fique na sala de alguém. Ao mesmo tempo que eu sou artista e preciso pagar as contas, então nunca me aconteceu de me oferecerem, eu com certeza privilegiaria uma proposta de instituição pública. Ao mesmo tempo que os meus trabalhos têm ido numa direção tem sido numa escala e num formato que é muito difícil, eu acho, de alguém se interessar por comprar. E acho que são questões delicadas também, que eu acho que as pessoas não se sentem muito confortáveis de ficar olhando para os meus trabalhos na sala delas, enquanto elas jantam. Assim. Acho que isso é até algo que eu acho bom, porque os trabalhos são geralmente resultado de um incômodo muito grande, de uma tristeza ou de uma raiva, e para mim é bom que isso pelo menos chegue, você não tem controle sobre o que o público interpreta do seu trabalho, mas que ele não seja visto como um trabalho apenas bonito, já me satisfaz em certa medida. Mas eu acho que é isso, eu não tenho tanta experiência assim para falar sobre mercado. Assim, eu tive essa sorte de ser chamada pelos bienais, mas é o que eu posso compartilhar. Muito legal, Aline. Eu tive o privilégio de ler esses dias o projeto do Pablo Lafuente e da Quênia, que foi o projeto vencedor para o Museu de Arte Moderna do Rio, e lá eles apontam você também como uma das possíveis artistas com mostras durante a gestão dele. Então, já
Uau! Eu não sabia. Legal. Ui! Eles são, enfim, curadores incríveis. Que notícia maravilhosa foi essa Legal, notícia do né? MAN. É. Sim, foi uma boa notícia no momento trágico que a gente está vivendo aqui. E a pergunta Sim. para o Edgar agora é um pouco sobre isso também. Na verdade, essa questão de estar vivendo no Brasil, Edgar. Eles querem saber se durante esse período que você está fazendo a residência artística aqui no Brasil, em Belo Horizonte, você tem se encontrado com artistas indígenas ou com comunidades indígenas também. Entonces yo acho que Brasil es un gran pueblo indígena, pero reconocerlo le cuesta, ¿no? Entonces yo Sim. constantemente estoy falando y trocando ideas y todos hablan de tener un avó indígena. Y entonces yo pregunto, ¿y entonces você es? No, mi abuelo fue. Entonces, y eso es interesante y también es, las raíces indígenas están dispersos, no solo dentro de la comunidad como se establece indígena. Entonces, eso también es impresionante para mí porque entonces la Yenchi puede hacer y reconocer dentro de la ciudad, dentro del pueblo, dentro de la aldea, ese indigenismo como que que está un poco más apagado que la presencia afro, ¿verdad? Entonces, no sé qué decirte, sí. Sí, Pero, o sea, sí. la comunicación es fluida con el pueblo, ¿verdad? Y con la gente nativa de acá. Y cómo este conocimiento que la gente tiene consigue romper el pavimento y las paredes de concreto para dar unas palabras que tienen orígenes de un tiempo milenario, ¿verdad? Entonces, eso para mí es fundamental, ese reconocimiento y ese reconocimiento que se logra hacer y ese intercambio también, porque para mí la gente es bien fácil que se acerque y me diga, pues es indígena. Y cuando yo hago invertida la pregunta, la gente se queda, no, yo no. Pero generar la pregunta es el trabajo inmaterial que se puede hacer con el arte, ¿no? Y eso me parece bueno, porque cuando yo hago la pregunta también es para mí. Por ejemplo, cuando yo digo, y ahora que yo me trasladé de Comalapa a Belo Horizonte, ¿dónde está la cultura mía? ¿Será? Y yo llegué a pensar, tal vez la cultura mía lo que está haciendo es que yo lo estoy construyendo. Y una parte de esto está en la manera de ser, la manera de pensar, de hablar. Y la otra parte puede estar en una memoria USB, ¿no? Que son las lembranzas que yo tengo de los lugares, de las personas y cómo se va recreando. Por eso también la cultura, el arte, cuando uno se mueve y se desplaza, puede ser un traslado y puede ser una traducción también. Y eso me parece de las cosas que uno va recopilando en medio de este viaje que uno hace y en medio de la conversación con distintos universos que son cada persona. Entonces, eso me parece lindo, ese ejercicio que podamos hacerlo con frecuencia para reflexionar qué carajos hacemos sobre la tierra, ¿no? Excelente, obrigado, Edgar. Eu queria falar uma coisa sobre o que o Edgar falou agora. Legal. Eu acho que não está na pergunta, mas está na resposta do Edgar, e eu vi um comentário no YouTube que eu acho que eu queria responder também, que o pessoal falou, adoro estar carioca, ela é carioca. Gente, eu não sou carioca, eu sou baiana, filha de uma alagoana retada, com um baiano que não cabe em nenhuma caixa, e eu fui para o Rio de Janeiro com 14 anos, e aí daí eu venho o sotaque, e o meu sobrenome artístico é baiana, porque, enfim, foi na verdade, né, quando você vai do Nordeste do Brasil para o Sudeste, você ganha esse rótulo, porque existe uma relação de preconceito, enfim.
E a partir do momento que eu fui chamada de baiana, era algo para ser um bullying ou algo que eu deveria me envergonhar, e na verdade eu me orgulho, e por isso eu assino como baiana. E isso que o Kalel estava falando desse deslocamento, né? E essa pergunta, você conhece outros indígenas? Que bom que a pergunta foi essa e que a pergunta não foi, mas você está usando celular e você é indígena? Porque muitas vezes vem essa ideia de que a continuidade de uma cultura depende da imobilidade, né? De que indígena é aquele que está pelado no mato, que não usa celular e etc. Como se os indígenas na cidade não fossem indígenas, como se ao mudar para o Rio de Janeiro eu não fosse mais baiana, como se... Enfim, embora, claro, as identidades são fluidas, mas eu acho que tem coisas que a gente carrega com a gente. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga da onde vem esse interesse ambiental, esse desejo quase violento de questionar esse sistema que sustenta essas decisões que causam tanto sofrimento, né? E talvez para mim, enquanto nordestina, ter crescido, na minha infância foi na Bahia até os 14 anos, e ali nos 80, 90, eu lembro muito bem das imagens de seca e de todo o estereótipo e toda a violência e toda a não reação do governo. E eu acho que talvez venha daí essa minha revolta e esse meu desejo de mudança. E, enfim, para falar um pouco sobre isso, assim, que a continuidade de uma cultura não depende da imobilidade e que temos povos indígenas que durante muito tempo tiveram que negar sua origem, também dialogando com o Kalel sobre o fato das pessoas falarem, não sou indígena, não sei se sou indígena e tal, porque para sobreviver num período colonial era melhor não ser indígena, então as pessoas se negavam, como é o caso do povo Borari, por exemplo, que tem uma artista maravilhosa que é a Vandre Borari, que trabalha retomando essa memória do povo, que se autodeclarou novamente Borari, nos anos 90, se não me engano. E a Vandre, ela trabalha a partir da memória do barro e, enfim, desses objetos arqueológicos e busca essa memória do povo, que muitas vezes foi apagada, no caso do Brasil, violentamente, né? É isso. Ok. Obrigado, Aline. Então, para terminar, a última pergunta para Agustin é para você falar um pouco sobre o título da última parte da Bienal, que vocês não citaram ele, que seria legal você desenvolver um pouco. The Crack Begins Within. Sí, Fabio, la Bienal realmente no solamente tiene un título. La Bienal tiene 4 títulos. Uno fue el primero, The Bones of the World, y esta es la publicación. El segundo tuvo que ver con la residencia de la Virginia y de Feminist Healthcare Group. El tercero fue Affects Archive, como archivos de afecto. El último fue justamente The Crack Begins Within. La idea parte de la poeta egipcia Ismael Misal, pero creo que es mejor que la Lisette también conte más, porque cada uno de nosotros, y eso es lindo, el libro de ella va sobre maternidad, mas para mí este título tiene que ver más con cada uno de nosotros, cómo debemos de romper, ¿no? De hacer que esas brechas se abran. Me gustaría también invitar a la Lisette a terminar y que fale más del libro, porque fue ella la que puso ese título sobre la mesa. Eu estava aqui buscando o livro da Ima. É uma poeta egípcia que, por acaso, comecei a ler e me interessava essa noção de quebra, justamente porque a gente vem falando muito de apocalipse, né, de final de mundo, e essa linha que ela evoca, né, que é a sensação que ela sente, que ela sentiu quando, ao nascer uma criança, essa criança coloca em questão
a vida profissional e a integridade da mãe, né? Antes dela se tornar mãe, então você tem que deixar uma série de coisas para você se tornar mãe, né? Então, é dessa violência, né? A violência da maternidade, que é, ao mesmo tempo, a abertura para o novo, porque você se torna uma outra pessoa. Então, é importante a gente ver essa quebra como uma quebra também que, no Deleuze, é uma linha de fuga, que são essas linhas imperceptíveis de rompimento que a gente não percebe e que, quando você vai ver, já está, né? Então, para nós, essa ruptura é uma ruptura que diz respeito a tudo que nós temos que demolir, como eu estava falando, né? Como a gente tem que viver nessa contradição entre a necessidade de romper com todo um sistema e o cuidado em relação a esse novo, essa criança que vem. Né? Eu estou tentando resumir muito. En ese sentido, me gustaría añadir que para nosotros la manera de entender esta quiebra, por supuesto que cada artista, cada proyecto es una crack, desde el tema de la naturaleza, el tema del inconsciente, el tema del racismo, el tema, es decir, pero para mí es muy importante que eso se entienda desde donde nosotros tenemos que trabajar, que es el mundo del arte. Por eso volto al vídeo de Kalel, porque es la Bienal, no la de Sao Paulo, la de Berlín, la de Australia, la de Estambul. Son los museos, es el Cavés, el Gropius, es la Pinacoteca, es el Reina Sofía, es la Tate. Debemos comenzar, ¿no? Y los artistas están empujando, los movimientos sociales están empujando, la sociedad. La sociedad está en un momento de colapso, ya se ha hecho obvio, ¿no? Los nuestros, como denominamos, padres blancos, están Trump, Bolsonaro, Duterte, quieren hacer oídos sordos, mas nos tenemos, ¿no?, que empujar y que quizás abrir más esa grieta, ¿no? Y dejar entrar todo quitar ese polvo del pasado colonial y realmente empezar a que un nuevo aire mucho más, con un aire mucho más igualitario, donde el cuidado, algo que se ha trabajado mucho, que Lisette decía, volver a poner la política y el ser humano en el cuidado, no la economía, no la bolsa, sino otra vez la importancia del ser humano como trabajador, como madre, como artista, como majority, race majority, ¿no? Como que se dice ahora, como esa, en vez de minoría, como esa race majority se traduciría como una... how do you translate race majority? Como una mayoría creciente, ¿no? Sí. De diferentes cuestiones. Eso es lo importante que yo creo que la grieta. Mas es una interpretación también que cada persona la toma de una manera, porque para mí la positiva, mas también puede ser interpretada desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, ese título es un espejo también de cada persona, que yo creo que también la Bienal, cuando yo hablaba de esos críticos, de esos alemanes que no entienden, que se sienten expulsados de ese conocimiento, es parte de eso también, ¿no? Es un espejo que te pone delante, ¿no? La Bienal. Bom, queridos, Lisette, Agustín, Aline, Edgar, foi um prazer. El placer de trabajar con artistas como estos y todos los 70 personas y participantes. Increíble. Y yo creo que el tiempo de pandemia, el tiempo ha sido una manera realmente dura, pero también muy gratificante a un nivel humano. Creo que para las curadoras se lo puede decir también Lisette. Não, eu queria dizer uma coisa que a gente não disse em nenhum momento, que na verdade o Kalel
está em Belo Horizonte porque ele não conseguiu voltar, ele não conseguiu, não é só vir para Berlim, mas ele não conseguiu sair. Então, ele está praticamente há quase um ano por conta da pandemia. Uau, incrível. Gente, realmente foi demais, obrigado novamente. É triste terminar, mas tem que terminar. A gente segue, a gente Obrigada, segue. Fábio. Obrigado, Fabio, Patricia y toda la gente. Ha sido un placer. Obrigado, Jamil, el Jamile. técnico, todo. Valeu. Muito obrigado a todo toda mundo. la gente por el convite, por dar el tiempo y la escucha también. Sim, Entonces, obrigado, un abrazo gente. a todo el mundo. Hasta luego. E agora Chao. chamo a Aqui se Patrícia para a desfaz. gente poder fazer a despedida dos 2 dias de seminário. Estava ouvindo atentamente. Eu quero encerrar rapidamente, quero que estejam todos aí ainda, dá como uma vontade de que continuemos perto. Mas eu queria dizer 2 coisas nesse encerramento. Primeiro, que acho que todos os palestrantes e todas as mesas trouxeram à tona a essência daquela abertura que fizemos ontem, no sentido de que, trazendo a palavra grietas, a qual se refere Agustín, que quer dizer rachaduras, o quanto essas rachaduras serviram e servem para a gente poder estar introduzindo definitivamente uma forma de pensar no ato, na atitude, que é outra coisa, outra palavra que apareceu naturalmente nas apresentações, ou seja, queremos uma mudança de atitude, queremos uma mudança de forma de sentir. O Bifo falava ontem, queremos uma forma de que o erótico seja sentido de uma outra maneira, queremos nos aproximar. Ele também disse outra coisa que, para mim, não sei se ele disse ontem ou se eu li nos livros dele, mas que também essa pandemia trouxe a ideia de repente, menos amigos e mais amizade. Ou seja, todas estas palestras, em todo momento, desde o Krenak, passando pela Lisete, passando pelos meninos de Frestas, que falam em encontro, em escuta, estão trazendo a ideia de que esse é o nosso limite. O limite é onde chegamos. O que eu queria comentar, em segundo lugar, é que eu achei extremamente interessante a problematização que a Lisete trouxe sobre a arte do possível, porque essa foi uma problematização nossa com o Fábio, com o próprio Julian Fuchs, com colaboradores nossos, o Christian Dunker, que é um grande psicanalista, é colaborador nosso, com quem eu sempre converso muito. Ele chegou a pensar, chegou a discutir comigo, talvez a arte entre o contingente, que quer dizer né, algo que pode acontecer ou não, e o impossível. Né? Então, assim, eu quero trazer, agradeço a Lisete também por trazer para cá questões que são nossas, né? Que é como é que nós podemos transitar neste momento com uma posição tão clara como tem Arte Brasileiros, que é a transversalidade, a ideia de que a contemporaneidade só existe como uma forma de atitude, de estar frente à realidade, portanto, entrar nesses museus e entrar no dia a dia e entrar na conversa da importância da produção artística. E, por exemplo, a importância que trouxe a ideia da retribuição, que Agustín falou, quando a gente dá uma coisa para a comunidade, ou quando ou os meninos de Frestas, que trouxeram a ideia de que o produto final pode ser um financiamento do trabalho que eles fazem na sua própria comunidade, não necessariamente alguma coisa que eles vão trazer e expor.
Então, eu quero agradecer agora, no lugar, especificamente na voz na presença dessa última mesa, todos os palestrantes, os nossos parceiros, o GET, que nos permitiu estar aqui, o pessoal do SESC, que sempre nos apoia, as editoras que fazem parte de todo esse projeto também. Quero agradecer especialmente que tenhamos esta oportunidade de ouvi-los trazendo trazendo uma estratégia de muita força de pensamento e de solidariedade, porque estamos aqui porque estamos sendo solidários uns com os outros. Eu agradeço infinitamente a todos a presença de vocês. E desculpe, tem uma pergunta aqui que está chegando, vai estar tudo gravado no nosso canal do YouTube, então todos vocês vão poder assistir todas as palestras e também, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, nós depois poderemos mandar para os nossos palestrantes alguma pergunta e, obviamente, publicar nas nossas redes, que são muito ativas. Muito obrigada, Lisete, muito obrigada, Agostinho, muito obrigada, Kaleo, Aline, todo mundo e todos os que estiveram hoje. Valeu, Paty, foi ótimo. Então, tá, quero que você se despeça também de todo mundo. Já tá ótimo, gente, foi demais, não tem mais o que então, falar. Tá bom. Tá chovendo. Tá bom. Então tá. Beijo. Um beijo, gente. Tchau. Até o próximo. Valeu.